por diante. Mas o que pude fazer foi encontrar como ele poderia convocar os mais efetivos recursos, suas estratégias de sucesso, sob sugestão e dos minutos-chave em que precisava deles. A maioria das pessoas toma poucas medidas conscientes para dirigir seus estados. Elas acordam deprimidas ou acordam energizadas. As mudanças boas as levantam e as más derrubam-nas. Uma diferença entre pessoa em qualquer campo é quão efetivamente dirigem seus recursos. É mais claro em atletismo. Ninguém é bem-sucedido todas as vezes, mas certos atletas têm a habilidade de se porem num estado rico de recursos, quase que por sugestão, que geralmente aparece no momento certo. Por que Reg Jackson venceu todas aquelas corridas em outubro? Como Larry Bird ou Jerry West desenvolveram a estranha habilidade de acertar todos os tiros na competição? Eles foram capazes de mobilizar o que tinham de melhor quando precisaram, quando a pressão era maior. A maioria das pessoas está atrás de mudanças de estado. Querem ser felizes, alegres, estáticas. Concentraram-se em alguma coisa. Querem paz de espírito ou estão tentando sair de estados de que não gostam. Sentem-se frustradas, zangadas, perturbadas, aborrecidas. Então o que a maioria das pessoas faz? Bem, vira-se para um aparelho de televisão que lhe dá novas representações que pode interiorizar, vê alguma coisa e ri. Não mais está em seu estado de frustração. Sai, come, fuma ou toma uma droga. Num sentido mais positivo, pode-se fazer exercícios. O único problema com a maioria dessas abordagens é que os resultados não são duradouros. Quando o show de televisão termina, as pessoas ainda têm a mesma representação interna de suas vidas. Lembram-se delas e sentem-se mal outra vez após o excesso de comida ou droga que tiveram consumido. Há agora um preço a pagar pela mudança temporária de estado. Ao contrário, este livro lhe mostrará como mudar diretamente sua representação interna e a fisiologia sem o uso de instrumentos externos que muitas vezes criam problemas adicionais a longo prazo. Por que as pessoas usam drogas? Não é por gostarem de espetar agulhas em seus braços, mas por gostarem da experiência e não saberem outra maneira de ficar naquele estado. Tive garotos que eram empedernidos usuários de droga e que deixaram o hábito após um passeio no fogo, porque lhes foi dado um modelo mais elegante de como atingir o mesmo pique. Um garoto que dizia estar na heroína há 6 anos e meio terminou seu passeio no fogo e disse para o grupo: "Acabou. Nunca uma agulha me fez sentir nada que chegue perto do que senti do outro lado dessas brasas." Isso não significa que ele tenha de andar no fogo regularmente. Ele só tinha de ter acesso com regularidade a esse novo estado. Fazendo alguma coisa que pensava ser impossível, ele desenvolveu um novo modelo que podia fazê-lo sentir-se bem. Pessoas que atingiram a excelência são mestras no penetrar das partes mais ricas de recursos de seu cérebro. É isso que a separa do grupo. O fundamental a lembrar desse capítulo é que seu estado tem um poder admirável e você pode contatá-lo. Você não tem de estar à mercê do que quer que seja que lhe apareça em seu caminho. Há um fator que determina com antecipação como iremos representar nossa experiência da vida. Um fator que filtra os modos de representação do mundo para nós mesmos. Um fator que determina as espécies de estado consistentes que criaremos em certas situações. Tem sido chamado de o maior poder e é o que vamos investigar no capítulo 4. Fim do capítulo 3. O Poder Sem Limites de Anthony Robbins. Capítulo 4. O Nascimento da Excelência. Crenças. O homem é o que ele acredita. Anton Chekhov. Em seu maravilhoso livro, Anatomy of an Illness, Norman Cousins conta uma instrutiva história sobre Pablo Casals, um dos maiores músicos do século XX. É uma história de crença e renovação, e todos nós podemos aprender com ela. Cousins descreve o encontro com Casals pouco antes do 90º aniversário do grande mestre. Diz ele que era doloroso olhar o velho homem quando começava seu dia. Sua fragilidade e artrite eram tão debilitadoras que precisava de ajuda para se vestir. Seu efizema era evidente na difícil respiração. Andava com um arrastar de pés, curvado, cabeça inclinada para frente. Suas mãos eram inchadas, seus dedos apertados. Parecia um homem muito velho e cansado. Antes mesmo de comer, foi até o piano, um dos vários instrumentos em que Casals se tornara perito. Com grande habilidade, ajustou-se na banqueta. Parecia para ele um terrível esforço levar seus dedos inchados e cerrados até o teclado. E então, algo de muito milagroso ocorreu. Casals, de repente, transformou-se completamente ante os olhos de Cousins. Entrou num estado cheio de recursos e, conforme o fez, sua fisiologia mudou a tal ponto que começou a mover-se e a tocar, produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis num pianista saudável, forte e flexível. Como Cousins descreveu, os dedos abriram-se lentamente e acharam as teclas como os brotos de uma planta em direção à luz do sol. Suas costas endireitaram-se, parecia respirar com mais facilidade. O simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado.
e assim a eficiência de seu corpo. Casals começou com uma peça do cravo bem temperado de Beck, com grande sensibilidade e controle. Atirou-se então ao concerto de Brahms, e seus dedos pareciam correr sobre o teclado. Seu corpo inteiro parecia se fundir com a música, escreveu Cousins. Não estava mais rígido e encolhido, mas ágil e gracioso, completamente livre de suas torceduras artríticas. Quando se afastou do piano, parecia uma pessoa bem diferente da que se sentara para tocar. Levantou-se ereto e mais alto e andou sem sinal de arrastar os pés. Logo se dirigiu para a mesa do café, comeu com satisfação e então saiu para dar um passeio pela praia. Sempre pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas, e muitas crenças o são. Mas no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida. Estímulos ilimitados estão disponíveis para nós. Crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para nossas percepções do mundo. São como comandos do cérebro. Quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade, é como se mandássemos um comando para o nosso cérebro de como representar o que está ocorrendo. Casals acreditava na música e na arte. Foi o que deu beleza, ordem e nobreza para a sua vida, e é o que poderia andar lhe proporcionando milagres diários. Por acreditar no poder transcendente de sua arte, ele estava fortalecido de uma forma que quase desafiava o entendimento. Suas crenças transformavam-no diariamente de um velho homem cansado num gênio de vida. No sentido mais profundo, elas o mantinham vivo. Certa vez, John Stuart Mill escreveu: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. É bem por isso que as crenças abrem a porta para a excelência. A crença envia um comando direto para seu sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra no mesmo estado de que aquilo deve ser verdade. Tratadas de maneira certa, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem em sua vida. Por outro lado, crenças que limitam suas ações e pensamentos podem ser tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Através da história, as religiões têm fortalecido milhões de pessoas dando-lhes força para fazerem coisas que pensavam que não podiam. As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós, criando-os e dirigindo-os para apoiarem nos nossos resultados desejados. Crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção a nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá. Sem crenças, ou a capacidade de entrar nelas, as pessoas podem ser totalmente enfraquecidas. São como um barco a motor sem o motor ou leme. Com crenças orientadoras fortes, você tem o poder de tomar medidas e criar o mundo no qual quer viver. As crenças ajudam-nos a ver o que quer e energizam-no para obtê-lo. De fato, não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença. Em essência, a história humana é a história da crença humana. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé, Copérnico, Colombo, Edison ou Einstein, foram as que mudaram nossas crenças. Para mudar nossos próprios comportamentos, temos que começar a alterar nossas próprias crenças. Se quisermos modelar a excelência, precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que alcançaram a excelência. Quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano, mais compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Esse poder desafia de várias formas os modelos lógicos que muitos de nós possuímos. Mas é claro que, mesmo a nível de fisiologia, as crenças, representações internas congruentes, controlam a realidade. Não faz muito tempo foi feito um notável estudo sobre esquizofrenia. Um dos casos era de uma mulher, uma personalidade dividida. Normalmente, seus níveis de açúcar no sangue eram completamente normais, mas quando acreditou que estava diabética, toda a sua fisiologia mudou para tornar-se a de uma diabética. Sua crença se tornara sua realidade. No mesmo sentido, houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo, representando para ela como um pedaço de metal quente. Todas as vezes apareceu-lhe uma bolha no lugar do contato. O que contava não era a realidade, mas a crença, ou seja, a comunicação direta, não questionada pelo sistema nervoso. O cérebro simplesmente faz o que é mandado. A maioria de nós está ciente do efeito placebo. Pessoas a quem se diz que uma droga terá um certo efeito, muitas vezes experimentarão esse efeito, mesmo quando recebem uma pílula inócua, sem propriedade ativa. Norman Cousins, que aprendeu em primeira mão o poder da crença ao eliminar sua própria doença, concluiu: as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre é. Um notável estudo sobre placebo refere-se a um grupo de pacientes com úlceras supuradas. Estavam divididos em 2 grupos. Foi dito às pessoas de um dos grupos que receberiam uma nova droga que certamente produziria alívio. As do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabiam muito pouco.
70% das pessoas do primeiro grupo tiveram alívio significativo. Somente 25% do segundo grupo tiveram resultado semelhante. Em ambos os casos, os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal. A única diferença foi o sistema de crença que adotaram. Ainda mais notáveis são os numerosos estudos em pessoas a quem foram dadas drogas de efeitos prejudiciais conhecidos e que não experimentaram nenhum efeito ruim quando lhes disseram que experimentariam um resultado positivo. Estudos conduzidos pelo Dr. Andrew Will mostraram que as experiências de usuários de drogas correspondem quase exatamente ao que esperam. Descobriu-se que se podia induzir uma pessoa que recebera uma dose de anfetamina a sentir-se sedada ou uma que recebera um barbitúrico sentir-se estimulada. A mágica das drogas reside dentro da mente do usuário, não nas drogas, concluiu Will. Em todos esses exemplos, a única constante que afetou com mais força os resultados foi a crença. As mensagens constantes e congruentes enviadas ao cérebro e sistema nervoso. Apesar de todo o seu poder, não há magia confusa no processo. Crença não é mais que um estado, uma representação interna que governa o comportamento. Pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade, crença de que seremos bem-sucedidos em alguma coisa ou realizaremos algo a mais. Pode ser uma crença enfraquecedora, a crença de que não seremos bem-sucedidos, que nossas limitações são claras, insuperáveis e esmagadoras. Se você acredita em sucesso, ficará fortalecido para consegui-lo. Se acredita em fracasso, sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que faz provar o fracasso. Lembre-se, quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você estará sempre certo, dizia Henry Ford. Ambas as espécies de crença têm grande poder. A questão é, que espécie de crença é melhor ter e como desenvolvê-la? O nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. Em geral, não pensamos nela nessa forma, mas a crença pode ser uma escolha conscienciosa. Você pode escolher crenças que o limitem ou que o apoiem. O truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira, e descartar as que o retardam. O maior erro de concepção que as pessoas em geral têm sobre a crença é ser ela, pensam eles, um conceito estático, intelectual, algo divorciado da ação e resultados. Nada pode estar tão longe da verdade. A crença é a entrada para a excelência, precisamente por não haver nada separado ou estático nela. É nossa crença que determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar. As crenças podem abrir ou fechar o fluxo de ideias. Imagine a seguinte situação. Alguém lhe diz, por favor, pegue-me o sal. E enquanto você vai para a sala ao lado, diz, mas eu não sei onde ele está. Depois de procurar durante uns poucos minutos, você grita, não consigo encontrar o sal. Então aquela pessoa dirige-se para lá, pega o sal na prateleira bem na sua frente e diz, olha aqui, seu bobo, está aqui, bem na sua frente. Se fosse uma cobra, teria picado você. Quando você disse, eu não consigo, deu a seu cérebro um comando para não ver o sal. Em psicologia, chamamos a isso de escotoma, mancha imóvel que ocupa uma parte do campo visual. Lembre-se, toda experiência humana tem o que já disse, viu, ouviu, sentiu, cheirou ou degustou. Está arquivado em seu cérebro. Quando diz congruentemente que não pode se lembrar, está certo. Quando diz que pode, você dá uma ordem a seu sistema nervoso que abre os caminhos para a parte do cérebro que tem capacidade de dar as respostas necessárias. Eles podem porque pensam que podem. Virgílio. Assim, outra vez, o que são crenças? São abordagens para a percepção pré-formadas, pré-organizadas, que filtram nossa comunicação para nós mesmos de uma maneira consistente. De onde vêm as crenças? Por que algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção do sucesso, enquanto outras têm crenças que só ajudam-nas a falhar? Se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vêm aquelas crenças. A primeira fonte é o ambiente. É aí que os ciclos de sucesso que estão produzindo sucesso e os de fracasso que estão produzindo fracassos são apresentados da forma mais implacável que existe. O verdadeiro horror da vida no gueto não são as frustrações e privações diárias. As pessoas podem superá-las. O verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos. Se tudo que você vê é fracasso e desespero, é muito difícil para você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Lembre-se, no capítulo anterior dissemos que modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência. Se você crescer com bem-estar e sucesso, pode com facilidade modelar bem-estar e sucesso. Se você cresceu na pobreza e desespero, é daí que vêm seus modelos de possibilidade. Albert Einstein disse, poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos de seu ambiente social. A maioria das pessoas é até incapaz de formar tais opiniões.
Num dos meus cursos avançados de modelagem, faço um exercício onde encontro pessoas que moram nas ruas de grandes cidades. Eu as trago e modelo seus sistemas de crenças e estratégias mentais. Eu lhes ofereço comida e muito amor e só pergunto se contariam sobre suas vidas para o grupo. Como se sentem a respeito de onde estão agora e por que acreditam que as coisas são desse jeito. Depois faço um contraste deles com pessoas que, apesar de grandes traumas físicos e emocionais, deram uma volta de 180 graus em suas vidas. Numa sessão recente, tínhamos um homem de 28 anos, forte, obviamente inteligente, de físico perfeito, com um belo rosto. Por que ele era tão infeliz e morava na rua enquanto W. Mitchell, que pelo menos na superfície, tinha poucos recursos à mão para mudar sua vida e era tão feliz? Mitchell cresceu num ambiente que proporcionava exemplos, modelos de pessoas que tinham superado grandes dificuldades para conseguir uma vida de alegria. Isso criou uma crença em si mesmo, e isso era possível para mim também. Em contraste, este outro jovem, chamemo-lo de John, cresceu num ambiente onde não existiam tais modelos. Sua mãe era uma prostituta e seu pai estava preso por ter atirado em alguém. Quando tinha 8 anos de idade, seu pai injetou-lhe heroína. Esse tipo de ambiente, por certo, teve um papel naquilo que acreditava ser possível. Pouco mais do que sobreviver. E como conseguir isso? Morar nas ruas, roubar, tentar, apagar a dor com drogas. Acreditava que as pessoas sempre se aproveitariam dele se não ficasse atento, que ninguém ama ninguém e assim por diante. Trabalhamos com esse homem e mudamos seus sistemas de crença, como será explicado no capítulo 6. Como resultado, nunca mais voltou para as ruas. Desde então deixou as drogas, começou a trabalhar, agora tem novos amigos e está morando num novo ambiente com novas crenças, conseguindo novos resultados. O Dr. Benjamin Bloom, da Universidade de Chicago, estudou 100 jovens atletas, músicos e estudantes de extraordinário sucesso. Ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos jovens prodígios não tinha começado mostrando grandes lampejos de brilho. Em vez disso, a maioria recebera atenção cuidadosa, direção, apoio e então começara a se desenvolver. A crença de que poderiam ser especiais veio antes de qualquer sinal e evidente grande talento. O ambiente pode ser sozinho o mais potente gerador de crenças, mas não é o único. Se fosse, moraríamos num mundo estático, onde as crianças ricas só conheceriam a riqueza e as pobres nunca subiriam acima de suas origens. Mas há outras experiências e meios de aprender que também podem ser incubadoras de crença. Acontecimentos pequenos ou grandes podem ajudar a criar crenças. Há certos acontecimentos em nossa vida dos quais a gente nunca se esquece. Onde estava você no dia em que John F. Kennedy foi morto? Se já tinha idade para se lembrar, tenho certeza que sabe. Para muitas pessoas, foi um dia que alterou para sempre seus pontos de vista. Da mesma forma, a maioria de nós tem experiências das quais nunca esquecerá, circunstâncias que provocaram tal impacto que ficaram instaladas para sempre em nossos cérebros. São essas as espécies de experiências que formam as crenças que podem mudar nossas vidas. Quando eu tinha 13 anos, estava pensando no que queria fazer com minha vida, e eu decidi que me tornaria um escritor, locutor esportivo. Um dia li o jornal que Howard Cosell estaria autografando o seu novo livro na loja local de departamentos. Pensei, se vou me tornar um locutor esportivo, preciso começar a entrevistar profissionais. Por que não começar de cima? Saí da escola, tomei emprestado um gravador e minha mãe levou-me de carro até a loja de departamentos. Quando cheguei, Cosell já estava se levantando para sair. Comecei a entrar em pânico. Ele também estava cercado por repórteres, todos lutando pelos seus últimos comentários. De alguma forma, mergulhei por baixo dos braços dos repórteres e me aproximei de Cosell. Falando com rapidez de raio, contei-lhe o que estava fazendo e pedi uma curta entrevista gravada. Com dúzias de repórteres esperando, Howard Cosell deu-me uma entrevista pessoal. Essa experiência mudou minha crença sobre o que era possível, quem era acessível na vida e quais eram as recompensas por procurar o que queria. Devido ao encorajamento de Cosell, fui escrever num jornal diário e desenvolvi uma carreira no campo da comunicação. Um terceiro caminho para criar crenças é através do conhecimento. Uma experiência direta é uma forma de conhecimento, outra é obtida pela leitura, vendo filmes, vendo o mundo como é retratado por outros. O conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar as algemas de um ambiente limitador. Não importa quão rígido seja o seu mundo, se puder ler sobre as realizações dos outros, pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem-sucedido. O Dr. Albert Curlin, um cientista político negro, escreveu no New York Times como o exemplo de Jack Robinson. O primeiro jogador negro na primeira divisão mudou sua vida quando era um jovem. Eu estava enriquecido pela minha ligação com ele. O nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo. Um quarto caminho para criar resultados é através de nossos resultados passados. A maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez, só uma vez. Se você for bem-sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente com o mesmo sucesso. Eu tinha de escrever o primeiro rascunho desse livro em menos de um mês, a fim de cumprir o prazo.
Não estava certo se poderia fazê-lo, mas quando tive de redigir um capítulo num único dia, descobri que podia. E uma vez que fora bem-sucedido com sabia que poderia fazê-lo outra vez, fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo marcado. Os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo. Há poucas coisas na vida tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em 1 hora ou menos e sob a pressão diária de prazo. A maioria dos jornalistas principiantes teme isso mais que qualquer outra coisa de seu trabalho. Contudo, o que descobrem é que se conseguirem 1 ou 2 vezes, também conseguirão no futuro. Não é que fiquem mais espertos ou rápidos quando ficam mais velhos, mas, uma vez enriquecidos com a crença de que podem apresentar uma história no tempo que foi estipulado, descobrem que podem sempre fazer isso. O mesmo é verdadeiro para comediantes, homens de negócio ou pessoas em qualquer outro ramo da vida. Acreditar que algo pode ser feito torna-se uma profecia autorrealizadora. O quinto caminho para estabelecer crenças é através da criação em sua mente da experiência que deseja no futuro, como se estivesse aqui agora. Assim como as experiências passadas podem mudar suas representações internas, e desse modo o que você acredita passa a ser possível, também podem mudar as experiências imaginárias de como quer que as coisas sejam no futuro. Chamo isso de resultados experimentais antecipados. Quando os resultados que tem em sua volta não os estão apoiando para ficar num estado rico e efetivo, você pode simplesmente criar o mundo da maneira que quer que ele seja e entrar nessa experiência mudando, pois seus estados, suas crenças e suas ações. Afinal, se você é um vendedor, é mais fácil vender 10 ou 100 mil dólares? A verdade é que é mais fácil vender 100 mil. Deixe-me dizer-lhe por quê. Se sua meta é vender 10 mil, o que está tentando é conseguir o suficiente para pagar as contas. Se essa é sua meta, se é isso o que representa para você, como sendo motivo para trabalhar com tanto afinco, você pensa que ficará num estado excitante, fortalecido, rico de recursos enquanto trabalha? Você fica fervilhando de excitação quando pensa, amigo, tenho de ir trabalhar a fim de conseguir o suficiente para pagar minhas contas nojentas. Eu não o conheço, mas isso não funciona comigo. Mas venda é venda. Você tem de fazer os mesmos telefonemas, encontrar as mesmas pessoas, entregar os mesmos produtos, não importando o que espera alcançar. Assim é muito mais excitante, muito mais tentador partir para uma meta de fazer 100 mil do que 10 mil. E esse estado de estímulo é muito mais capaz de incentivá-lo a tomar as espécies de medidas consistentes que liberarão seu alto potencial do que ficar esperando vender o suficiente para viver. Claro que dinheiro não é a única maneira de você se motivar. Qualquer que seja a sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado, então você entrará nas espécies de estados que o apoiarão para criar os resultados que deseja. Todas essas coisas são meios para mobilizar crenças. A maioria de nós forma suas crenças ao acaso. Nós absorvemos coisas, boas e más, do mundo em nossa volta. Mas uma das ideias-chave deste livro é que você não é só uma folha ao vento. Você pode controlar suas crenças, pode controlar as maneiras como modela os outros, pode conscientemente dirigir sua vida, pode mudar. Se há uma palavra-chave neste livro, ela é mudança. Deixe-me fazer a pergunta mais básica que posso. Quais são algumas das crenças que tem sobre quem é você e do que é capaz? Por favor, espere um momento e anote rápido 5 crenças-chave que o limitaram no passado. Agora faça uma lista de pelo menos 5 crenças positivas que possam no momento servir para apoiá-lo a alcançar suas metas mais altas. Uma das premissas que temos é que toda declaração que você faz é dada e é relativa ao tempo em que é feita. Não é uma declaração de verdade universal, é verdadeira só para uma certa pessoa num certo tempo. É sujeita à mudança. Se você tem sistemas de crenças negativas, agora já deve saber que tipos de efeitos prejudiciais elas têm. Mas é essencial compreender que os sistemas de crenças não são mais imutáveis do que o comprimento de seu cabelo, sua inclinação para um tipo particular de música, a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial. Se estiver dirigindo um Honda e decidir que seria mais feliz dirigindo um Chrysler, ou um Cadillac, ou uma Mercedes, isto está em seu poder de mudar. Suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma. Se você não gostar delas, pode trocá-las. Todos nós temos uma hierarquia, uma escala de crenças. Temos crenças profundas, coisas que são tão fundamentais que morreríamos por elas. Coisas como as nossas ideias sobre patriotismo, família e amor. Mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, sucessos ou felicidade que adquirimos inconscientemente durante anos. A chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você, que elas são efetivas e fortalecedoras. Falamos sobre a importância da modelagem.
A modelagem da excelência começa com a modelagem da crença. Algumas coisas levam tempo para modelar, mas se puder ler, pensar e ouvir, você pode modelar as crenças das mais bem-sucedidas pessoas do planeta. Quando Paul Getty, tido um certo tempo como o homem mais rico do mundo, começou na vida, resolveu descobrir sobre as crenças das pessoas mais bem-sucedidas. E então foi e as modelou. Você pode, com convicção, modelar as crenças dele e as dos maiores líderes lendo suas autobiografias. As livrarias estão fervilhando de respostas para as perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que você queira. De onde vêm suas crenças pessoais? Vem do homem médio da rua? Vem da televisão ou do rádio? Vem de quem fala mais e mais alto? Se você quer sucesso, é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por aí com um papel pega-mosca aceitando qualquer crença que fique presa nele. Uma coisa importante para compreender é que os potenciais que liberamos, os resultados que conseguimos, são todos parte de um processo dinâmico que começa com a crença. Gosto de pensar no processo em termos do seguinte diagrama: potencial leva à ação, que leva a resultados, que leva a crenças, que leva novamente ao potencial. E o ciclo se repete: potencial leva a ação leva a resultados, resultados levam a crenças, crenças levam ao potencial. Digamos que uma pessoa tem uma crença de que é inefetiva em alguma coisa. Digamos que ela fique dizendo que é um mau estudante. Se ela tem expectativas de fracasso, quanto do seu potencial vai liberar? Não muito. Ela já disse a si mesma que não sabe, já sinalizou o seu cérebro para que espere o fracasso. Tendo começado com essas espécies de expectativas, que espécies de ações terá probabilidade de praticar? Serão elas confiantes, energizantes, congruentes e afirmativas? Refletirão seu potencial real? Pouco provável. Se você está convencido de que vai falhar, por que fazer tentativas para tentar se esforçar? Assim, se você começou com um sistema de crenças que pressiona o que não pode fazer, o sistema em seguida envia sinais para seu sistema nervoso responder de uma certa forma. Você liberou uma quantidade limitada de seu potencial. Você tomou medidas experimentais indiferentes. Que espécies de resultados sairiam de tudo isso? É provável que sejam bastante desanimadoras. O que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação a subsequentes empenhos? Provavelmente reforçarão as crenças negativas que começaram toda a cadeia. O que temos aqui é uma clássica espiral descendente. Fracasso gera fracasso. Pessoas que são infelizes e que vivem vidas partidas têm estado há tanto tempo sem os resultados que desejam que não mais acreditam que possam consegui-los. Fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar procurar como manter suas vidas onde estão, fazendo o mínimo possível. Que resultados conseguem com essas ações? É claro que são resultados miseráveis, que afundam mais ainda suas crenças, se é que é possível. A boa madeira não cresce com o sossego. Quanto mais forte o vento, mais fortes as árvores. J. Willard Merritt. Olhemos isso de um outro ângulo. Digamos que você começa com grandes esperanças. Mais do que esperanças, você acredita com cada fibra de seu ser que terá sucesso. Começando com essa comunicação direta, clara, do que você sabe ser verdade, quanto de seu potencial usará? Provavelmente uma boa quantidade. Você está excitado, energizado, tem grandes esperanças de sucesso. Vai fazer sucesso rapidamente. Se você mostra esse tipo de esforço, que tipo de resultado será gerado? A possibilidade de que sejam muito bons. E o que isso faz para a sua crença em sua capacidade de conseguir grandes resultados no futuro? É o oposto do círculo vicioso. Neste caso, sucesso alimenta sucesso e gera mais sucesso. E cada sucesso cria mais crença e momentos para serem bem-sucedidos numa escala até mais alta. Pessoas de sucesso apenas progridem? Sim. Crenças afirmativas sempre garantem resultados? Não. Se alguém lhe diz que conseguiu uma fórmula mágica para garantir sucesso perpétuo e perfeito, é melhor que você agarre sua carteira e vá andando em direção oposta. Mas a história tem mostrado de tempos em tempos que se pessoas mantêm um sistema de crença que as fortalece, continuarão voltando com ações e recursos bastantes para finalmente serem bem-sucedidas. Abraham Lincoln perdeu algumas eleições importantes, mas continuou a acreditar em sua capacidade de ser bem-sucedido a longo prazo. Ele se permitiu ser fortalecido pelo sucesso e recusou ficar amedrontado por seus fracassos. Seu sistema de crença estava engrenado em direção à excelência e finalmente conseguiu-a. Quando o fez, mudou a história de seu país. Algumas vezes não é necessário ter uma tremenda crença ou atitude sobre alguma coisa a fim de ter sucesso. Algumas vezes as pessoas conseguem resultados de destaque simplesmente porque não sabiam que aquilo era difícil ou impossível. Algumas vezes, não ter uma crença limitadora já é suficiente.
Como exemplo, temos a história de um jovem que adormeceu durante a aula de matemática. Acordou quando o sino tocou, olhou para o quadro negro e copiou os 2 problemas que estavam lá. Ele achou que era uma tarefa de casa para a noite. Foi para casa e trabalhou todo dia e toda a noite. Não podia resolver nenhum deles, mas continuou tentando durante o resto da semana. Por fim, conseguiu a resposta para um deles. Levou-a para a aula. O professor ficou absolutamente pasmado. Acontece que o problema que resolver era considerado insolúvel. Se o estudante soubesse disso, é provável que não o tivesse resolvido. Mas uma vez que não dissesse a si mesmo que não poderia ser feito, ele conseguiu. Na verdade, foi bem o oposto. Ele pensou que tinha de resolvê-lo e foi capaz de encontrar um jeito de fazê-lo. Outra maneira de mudar sua crença é ter uma experiência que a desaprove. Essa é a outra razão pela qual fazemos o passeio no fogo. Eu não me preocupo se as pessoas podem andar no fogo, mas me preocupo que possam fazer alguma coisa que pensavam ser impossível. Se você pode fazer algo que pensava ser impossível, isso faz com que repense suas crenças. A vida é mais sutil e mais complexa do que alguns de nós gostaríamos de acreditar. Assim sendo, se ainda não o fez, revise suas crenças e decida quais precisa mudar, e a seguir, em que sentido convém mudá-las. Sua realidade é a realidade que você cria. Se tem representações internas positivas ou crenças, é porque as criou. Se as tem negativas, você também criou. Há um número de crenças que favorecem a excelência, mas escolhi 7 que me parecem bastante importantes. Vamos conhecê-las no capítulo 5. Fim do capítulo 4. O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 5. As 7 Mentiras do Sucesso. A mente está em seu próprio lugar e em si mesma. Pode fazer um céu do inferno, um inferno do céu. John Milton. O mundo em que vivemos é o mundo em que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será também. Como aprendemos no capítulo anterior, a crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, organizáveis e coerentes da percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e assim como vivê-las. São com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. O caminho para o sucesso consiste em saber que resultados se deseja, agir, ver que resultados está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso. O mesmo é verdade para as crenças. Você tem que encontrar as crenças que apoiam seu resultado, as crenças que o levem aonde você quer ir. Se suas crenças não fazem isso, você tem de apagá-las e tentar alguma coisa nova. As pessoas às vezes ficam desconcertadas quando falo sobre as mentiras do sucesso. Quem quer viver de mentiras? Mas tudo que quero dizer é que não sabemos como o mundo é na realidade. Não sabemos se a linha é côncava ou convexa. Não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou falsas. No entanto, o que podemos saber é se elas funcionam, se nos apoiam, se fazem nossas vidas mais ricas, se nos fazem pessoas melhores, se ajudam a nós e aos outros. A palavra mentira é usada neste capítulo como um consistente lembrete de que não sabemos ao certo como são as coisas com exatidão. Uma vez que sabemos que a linha é côncava, por exemplo, não estamos mais livres para vê-la como convexa. A palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto. Antes, é uma maneira útil de nos lembrar que não importa o quanto acreditemos num conceito, devemos ser abertos para outras possibilidades e o contínuo aprendizado. Sugiro que olhe para estas 7 crenças e decida se são úteis para você. Encontrei-as repetidas vezes em pessoas de sucesso e as modelei. Para modelar excelência, temos de começar com os sistemas de crenças da excelência. Descobri que estas 7 crenças fortaleceram pessoas a usar, fazer mais, adotar maiores medidas e produzir maiores resultados. Não estou dizendo que são as únicas crenças úteis do sucesso, mas são um começo. Elas funcionaram para outros e gostaria que visse se funcionam para você. Crença 1. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Lembra-se da história de W. Mitchell? Qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade? Ele decidiu aproveitar o que acontecera e trabalhar com isso a seu favor de todo modo que pudesse. Da mesma forma, todas as pessoas de sucesso têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o retorno ou o feedback que tragam de seu ambiente, elas pensam em termos de possibilidade, pensam que tudo acontece por uma razão e isso as satisfaz. Acreditam que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior. Posso garantir-lhe que as pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma. Pense sobre isso em sua própria vida.
Há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação. Digamos que sua firma falha ao tentar conseguir um contrato com o qual você tinha contado, um contrato que você estava certo que merecia. Alguns de nós ficariam magoados e frustrados. Podemos sentar em casa e lastimar, ou sair e nos embebedar. Alguns ficariam loucos. Podemos culpar a companhia que julgou o contrato, imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes e irresponsáveis. Ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa. Tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco, mas não resolverá o problema. Não nos deixa mais próximos do resultado desejado. É preciso muita disciplina para sermos capazes de refazermos nossos passos, aprender as lições penosas, reparar as falhas e dar uma boa olhada nas novas possibilidades. Mas é a única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo. Deixe-me dar um bom exemplo de possibilidade. Marilyn Hamilton, uma antiga professora e rainha de beleza, é uma mulher de negócios bem-sucedida em Fresno, Califórnia. É também a sobrevivente de um terrível acidente. Quando tinha 21 anos, caiu num terreno pedregoso, num acidente de voo livre que a deixou de cadeira de rodas, paralisada da cintura para baixo. Marilyn certamente podia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer, porém concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela. Tentou ver na tragédia a oportunidade. A princípio ficou frustrada com sua cadeira de rodas, achou-a muito apertada e restritiva. Nem você, nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas, mas Marilyn Hamilton podia. Ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor. Assim, juntou-se a 2 amigos que faziam asas delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor. Os 3 formaram uma companhia chamada Motion Design. E agora, uma história de sucesso de muitos milhões de dólares que revolucionou a indústria de cadeiras de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano da Califórnia em 1984. Empregaram seu primeiro funcionário em 81 e agora tem 80 funcionários e mais de 800 revendedores. Não sei se Marilyn Hamilton alguma vez sentou-se conscientemente e tentou imaginar suas crenças, mas ela partiu de um sentido dinâmico de possibilidade, um sentido do que podia fazer. Em verdade, todos os grandes sucessos trabalham no mesmo esquema. Pare um momento para pensar outra vez em suas crenças. Em geral, você espera que as coisas funcionem bem ou mal? Você espera que seus melhores esforços sejam um sucesso ou esperam que sejam contrários? Você vê as possibilidades, o potencial em uma situação ou vê os obstáculos? Muitas pessoas tendem a enfocar o lado negativo mais que o positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer a situação. Crença em limites cria passos limitados. A chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais elevado de recursos. Em nossa cultura, os líderes são as pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim. Acha isso impossível? O que aconteceu em Israel? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá consegui-la. Crença número 2. Não há essa coisa chamada fracasso. Há somente resultados. Esta crença é quase um corolário do número 1, e é também importante em si mesma. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. No entanto, todos nós podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra. Fomos todos reprovados num teste, sofremos por um romance frustrante que não deu certo, montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado. Usei as palavras efeito e resultados porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracasso, não acreditam nele. Isso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os supersucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos tiveram uma experiência de aprendizado. Elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa, tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Pense nisso. Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje a mais que ontem? A resposta é clara, é a experiência. Pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar. É isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos. Você tem medo do fracasso? Bem, como se sente sobre o aprendizado? Você pode aprender com cada experiência humana e pode, por meio disso, ter sucesso em cada coisa que faça. Certa vez Mark Twain disse: não há visão mais triste do que um jovem pessimista. Ele estava certo. Pessoas que acreditam em fracasso têm quase garantida uma existência medíocre. Fracasso é alguma coisa que só não é percebida por pessoas que conseguiriam grandeza. Elas não residem com ele, não juntam emoções negativas a alguma coisa que não funciona.
Deixe-me compartilhar com vocês a história da vida de alguém. Era um homem que faliu nos negócios com 31 anos de idade, foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos, faliu outra vez nos negócios aos 34, superou a morte de sua namorada aos 35, teve um colapso nervoso quando tinha 36, perdeu uma eleição com a idade de 38, perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48 anos, perdeu uma disputa para o Senado com a idade de 55, fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos, perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome do homem era Abraham Lincoln. Poderia ele ter tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como fracassos? É pouco provável. Há uma famosa história sobre Thomas Edison. Após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém lhe perguntou: "Você vai ter 10.000 fracassos?" E ele respondeu: "Não, eu não falhei. Acabei de descobrir mais uma maneira de não inventar a lâmpada elétrica." Tinha descoberto como outro conjunto de ações produziram um resultado diferente. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, por medo de tentar. William Shakespeare. Vencedores, líderes, mestres, pessoas com poder pessoal. Todos entendem que se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito que quer, isso é simplesmente feedback. Você usa essa informação para fazer distinções mais precisas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja. Certa vez, Buckminster Fuller escreveu: "Qualquer coisa que os seres humanos aprenderam, tiveram de aprendê-lo como consequência do processo de tentativa e erro. Os humanos só aprenderam através de erros. Algumas vezes aprendemos com nossos erros, outras vezes com os erros dos outros." Pare um minuto para refletir sobre os 5 maiores assim chamados fracassos de sua vida. O que aprendeu com essas experiências? É provável terem sido algumas das mais valiosas lições que aprendeu na vida. Fuller usa a metáfora do leme de um navio. Diz que quando o leme está em ângulo em relação a um outro lado, o navio tende a manter o rumo, sem a intenção do timoneiro. Ele tem de corrigir o rumo, movendo-o para trás, em direção à posição original, em um processo interminável de ação e reação, ajustamento e correção. Imagine isso em sua vida. Um timoneiro em mar tranquilo, dirigindo seu barco mansamente em direção ao seu destino, superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota. É uma imagem agradável e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso. Mas a maioria de nós não pensa dessa maneira. Cada erro, cada engano tende a fixar-se na bagagem emocional. É um fracasso que se reflete muito mal em nós. Muitas pessoas, por exemplo, ficam desanimadas porque são gordas. Suas atitudes com relação à obesidade não mudam em nada. Em vez disso, poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro. Conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações. Se você não estiver certo de que ações precisa para conseguir esse resultado, preste especial atenção ao capítulo 10, ou modele alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro. Descubra que ações específicas essa pessoa consegue, mental e fisicamente, para permanecer magra. Consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados. Enquanto encarar seu excesso de peso como um fracasso, você estará imobilizado. No entanto, no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu, portanto um resultado que você pode mudar outra vez, então seu sucesso estará garantido. A crença no fracasso é um modo de envenenar a mente. Quando armazenamos emoções negativas, afetamos nossa fisiologia, nosso processo mental e nosso estado. Uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é seu modo de fracassar. O Dr. Robert Schuller, que ensina o conceito de pensamento de possibilidade, faz uma grande pergunta. O que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. Como responderia? Se realmente acreditasse que não poderia falhar, poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados, fortalecedores. Não estaria você ficando melhor tentando-os? Não é essa a única maneira de crescer? Portanto, sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como fracasso. Há somente resultados. Você sempre produz um resultado. Se não é aquele que deseja, pode mudar suas ações e produzirá novos resultados. Corte a palavra fracasso, assinale a palavra resultado nesse livro e comprometa-se a aprender com toda a experiência. Crença número 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles. A frase que ouvirá com frequência é: "Sou responsável, cuidarei disso."
Não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes. Os realizadores tendem a acreditar que não importa o que aconteça, seja bom ou mal, eles o criaram. Se não realizaram isso com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora, não sei se isso é verdade. Nenhum cientista pode provar que seus pensamentos criaram nossa realidade. Mas é uma mentira útil. É uma crença fortalecedora. Por isso, prefiro acreditar nela. Acredito que geramos nossas experiências na vida, seja por comportamento ou pensamento, e que podemos aprender com todas elas. Se você não acredita que está criando o seu mundo, seja seus sucessos ou seus fracassos, então está à mercê das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você. Você é um objeto, não um sujeito. Deixe-me contar-lhe. Se eu tivesse essa crença, partiria agora e procuraria outra cultura, outro mundo, outro planeta. Por que ficar aqui se você é só o produto de forças externas do acaso? Assumir responsabilidade é, em minha opinião, uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. É também um exemplo de crença, apoiando outras crenças, de capacidade sinergética, de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. Se você estiver no controle, terá sucesso. John F. Kennedy tinha seu sistema de crenças. Dan Hatter, certa vez, disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder depois do incidente da Baía dos Porcos, a fracassada invasão de Cuba, quando perante o povo norte-americano disse que aquilo que fora uma atrocidade nunca deveria ter acontecido. E então assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder. Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer. Aqueles que assumem responsabilidade estão com a força. Aqueles que evitam-na estão enfraquecidos. O mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiro também em nível pessoal. Quase todos nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém. Tentamos dizer a alguém que o amamos ou que entendemos o problema que está tendo. Mas se em vez de passarmos essa mensagem positiva, eles a entendem como negativa, ficam transtornados e hostis, em geral nossa tendência é de também ficarmos aborrecidos, culpá-los, torná-los responsáveis por qualquer mal-entendido que tenha surgido. Essa é a maneira mais fácil, mas nem sempre é a mais sábia. O fato é que sua comunicação pode ter sido o acionador. Você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja, se lembrar seu efeito, isto é, o comportamento que quer criar. Compete a você mudar seu comportamento, tom de voz, expressões faciais e assim por diante. Dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que você obtém. Mudando suas ações, você pode mudar sua comunicação. Retendo responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que produz. Crença número 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo a fim de usá-las. Sabem como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Se você estudar pessoas que estão com poder, descobrirá que têm um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente têm pouco domínio de todo e cada detalhe de seu empreendimento. Falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode economizar para as pessoas um de nossos insubstituíveis recursos, o tempo. Observando as pessoas de sucesso a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, nós tornamos capazes de duplicar suas ações e assim seus resultados, em muito menos tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você, mas realizadores invariavelmente conseguem ser ávaros de tempo. Eles extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam e não se detêm no resto. É claro que se estiverem intricados com alguma coisa, se quiserem entender como um motor funciona ou como um produto é manufaturado, usam um tempo extra para aprender. Mas estão sempre conscientes do que mais precisam, sempre sabem o que é essencial e o que não é. Aposto que se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade, você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática. Mas, de qualquer forma, está feliz por poder dar um toque no interruptor e acender as luzes. Duvido que muitos de vocês estejam agora sentados em suas casas, ouvindo esse livro à luz de velas. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem o que não é. A fim de eficientemente usar as informações deste livro e de usar tudo o que você é nesta vida, deve descobrir que há um equilíbrio entre o uso e conhecimento. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes, ou pode aprender a colher o fruto. Pessoas de sucesso não são sempre as de maiores informações ou maior conhecimento. É provável que haja muitos cientistas e engenheiros de Stanford que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs, mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que têm. São eles os que conseguem resultados. Crença número 5.
As pessoas são os seus maiores recursos. Indivíduos de excelência, isto é, pessoas que conseguem resultados notáveis, quase universalmente têm um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas. Têm um senso de equipe, de interesse comum e unidade. Se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios, é que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas e que a maneira de ser bem-sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto. Todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas, onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório e o fato que ambos se entrosam para avaliar desempenhos. Seus sucessos refletem as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitam as pessoas em vez de tentar manipulá-las. Quando Thomas Peters e Robert Waterman Jr. apuraram os fatores que tornaram grandes as empresas, uma das coisas-chave que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas. Dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo. Eles escreveram: empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios, não como ferramentas. Notaram que num estudo 18 dos 20 executivos da Hewlett-Packard entrevistados disseram que o sucesso da companhia estava na filosofia orientada a pessoas adotada pela HP. A HP não é um varejo negociando com o público ou uma companhia de serviços dependendo de boa vontade. É um negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia. Mas mesmo lá, está claro que lidar com eficiência com pessoas é visto como um desafio predominante. Como muitas das crenças apresentadas aqui, esta agora é mais fácil de fingir-se que é aceita do que adotada na realidade. É fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, sejam de sua família ou no serviço, com respeito. Não é sempre tão fácil fazê-lo. Enquanto você lê ou ouve esse livro, tenha em mente a imagem de um timoneiro ajustando a rota de seu navio enquanto ele se desloca em direção ao destino. Com a vida é a mesma coisa. Temos de nos manter alertas, reajustar nosso comportamento e recalibrar nossas rotas para termos certezas de estarmos indo onde queremos. Dizer que trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. Os que são bem-sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros: como podemos fazer isso melhor? Como podemos solucionar isso? Como podemos conseguir resultados melhores? Eles sabem que um homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será difícil igualar os talentos juntos de uma equipe eficiente. Crença número 6. Trabalho é prazer. Você conhece alguma pessoa que tenha grande sucesso fazendo o que odeia? Eu não. Uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem-sucedido entre o que se faz e o que se gosta. Pablo Picasso certa vez disse: quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Podemos não pintar tão bem como Picasso, mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar um trabalho que nos revigore e anime. Sempre podemos trazer para o que quer que façamos no trabalho muitos dos aspectos do que fazemos no prazer. Mark Twain disse certa vez: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. É isso que as pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Fala-se muito sobre maníacos por trabalho nesses dias, e há pessoas para quem o trabalho tornou-se algo como uma obsessão pouco saudável. Parecem não conhecer nenhum prazer em seu trabalho, mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada. Investigadores estão encontrando coisas surpreendentes sobre esses loucos por trabalho. Há alguns que parecem loucamente viciados no trabalho porque o amam. Isso desafia-os, deixa-os excitados e motivados. Veem o trabalho de modo como a maioria de nós olha o prazer, como uma maneira de expandir-se, aprender novas coisas, explorar novos caminhos. Há tipos de trabalho que conduzem mais a isso do que a outros. A chave é dirigir seu caminho para aqueles empregos e é aí que aqueles espirais ascendentes começam. Se você pode encontrar meios criativos para fazer seu trabalho, isso o ajudará a progredir em direção a trabalhos ainda melhores. Se você acha que o trabalho é algo enfadonho e só uma maneira de trazer sustento, é provável que nunca será alguma coisa a mais. Falamos antes sobre a natureza sinérgica de um sistema de crença coerente e a maneira positiva como as crenças apoiam outras crenças positivas. Este é outro exemplo. Não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas. Há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade, pessoas que decidiram não assumir responsabilidades, pessoas que decidiram acreditar no fracasso. Não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho. Não estou sugerindo que você deva fazer seu mundo girar em torno de seu trabalho. Mas estou sugerindo que enriquecerá seu mundo e trabalho se trouxer para ele a mesma curiosidade e vitalidade que traz para seu lazer. Crença número 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso têm crença no poder da confiança. Se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso, é a de que não há grande sucesso sem grande confiança.
Se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e nem as mais fortes. Descobrirá que são aquelas com a maior confiança. A grande bailarina russa Anna Pavlov disse certa vez: se perseguir um objetivo sem parar, esse é o segredo do sucesso. É só outra maneira de exprimir nossa fórmula do sucesso definitivo: conhecer seu efeito, modelar o que funcione, tomar medidas, desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando até conseguir o que se quer. Vemos isso em qualquer campo, mesmo naqueles onde a habilidade natural parece ter o maior domínio. Nos esportes, por exemplo, o que faz Larry Bird um dos maiores jogadores de basquete? Muitas pessoas ainda estão imaginando: ele é lento, não pode pular. No mundo de donzelas graciosas, ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta. Mas quando chega o momento exato, Larry Bird tem sucesso porque tem uma confiança imensa na vitória. Ele pratica com afinco, tem mais obstinação mental, joga com mais garra, ele quer mais. Consegue mais de suas habilidades do que quase todos os outros. Pete Rose abriu seu caminho para o livro dos recordes da mesma maneira, usando com frequência seu compromisso para com a excelência, como uma força que o dirigia para pôr tudo o que podia em tudo o que fazia. Tom Watson, o grande golfista, não era nada especial em Stanford. Era só outro garoto no time. Mas seu treinador ainda se maravilha com Watson, dizendo: nunca vi alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre os atletas raras vezes diz alguma coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Antes de atingir o apogeu, Dan Rather era uma lenda como o mais esforçado repórter de televisão em Houston. Eles ainda falam de quando fez uma reportagem pendurado numa árvore enquanto um furacão rugia em direção à costa do Texas. Ouvi outro dia alguém falar sobre Michael Jackson e dizer que ele era um milagre surgido da noite para o dia. Milagre da noite para o dia? Michael Jackson? Ele trabalhou seu talento desde os 5 anos de idade. Tem dado espetáculos desde então, praticando seu canto, aperfeiçoando sua dança, escrevendo suas canções. É claro que tinha algum talento natural. Ele também cresceu num ambiente que o ajudou e desenvolveu sistemas de crença que o estimularam. Teve muitos modelos de sucesso disponíveis, teve uma família que o guiou, mas o pano de fundo era que ele queria pagar o preço. Gosto de usar a expressão WIT, what it takes, isto é, o que for necessário. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazer o que for necessário para ter sucesso, sem, claro, prejudicar alguém. Isso, tanto quanto alguma outra coisa, é o que as distingue das outras. Existem mais crenças que favorecem a excelência? Claro que sim. Quanto mais você pensa nelas, tanto melhor. Através desse livro, você deve ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode utilizar. Lembre-se, o sucesso deixa pistas. Estude aqueles que são um sucesso. Descubra as crenças-chave que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes. Essas 7 crenças fizeram maravilhas para outros antes de você e acredito que possam fazer maravilhas por você, caso você puder comprometer-se com elas firmemente. Quase posso ouvir alguns de vocês pensando: bem, isso é um tanto difícil. E se você tiver crenças que não apoiem? E se suas crenças forem negativas e não positivas? Como mudamos as crenças? Mas você já deu o primeiro passo, que é estar consciente. Você sabe o que quer. O segundo passo agora é a ação, aprendendo a controlar suas representações internas e crenças, aprendendo como dirigir seu cérebro. Assim, começamos a juntar os pedaços do que acredito leve você à excelência. Comecemos com a ideia de que a informação é o bem dos reis, que mestres comunicadores são aqueles que sabem o que querem e que tomam medidas efetivas, variando seu comportamento até obterem resultados. No capítulo 2, aprendemos que o caminho para a excelência passa pela modelagem. Se você pode encontrar pessoas que criaram sucesso sólido, você pode modelar as específicas ações que eles praticaram com a coerência e que produziram resultados. Suas crenças, sintaxe mental e sua fisiologia, a fim de poder então produzir resultados similares num tempo de aprendizado bem menor. No capítulo 3, falamos sobre o poder do Estado. Vimos como comportamentos fortes, ricos de recursos e efetivos resultam de uma pessoa que esteja num estado neurofisiológico efetivo e rico de recursos. No capítulo 4, aprendemos sobre a natureza da crença, como crenças fortalecedoras abrem a porta da excelência. Neste capítulo, exploramos as 7 crenças que são os alicerces da excelência. Agora vou compartilhar com vocês técnicas poderosas que podem ajudá-los a fazer o uso do que você aprendeu até aqui. Fim do capítulo 5. O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 6. Dominando sua mente. Como dirigir seu cérebro.
Não encontre um defeito, encontre uma solução. Henry Ford. Este capítulo é sobre como encontrar soluções. Até agora falamos sobre o que você deve mudar se deseja modificar sua vida, que tipos de estados o fortalecem e quais os que o deixam hesitante. Nessa parte do livro você irá aprender como mudar seus estados, a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser. Em geral não faltam recursos nas pessoas, falta-lhes o controle sobre os seus recursos. Este capítulo ensinará como estar no controle, como conseguir mais sabor da vida, como mudar seus estados, suas ações e assim os resultados que consegue em seu corpo, tudo em questão de momentos. O modelo de mudança que eu e a PNL ensinamos é muito diferente do usado em muitas escolas de terapia. O cânone terapêutico, que é uma mistura de várias escolas, é tão familiar que se tornou algo como um totem cultural. Um grande número de terapeutas acredita que, a fim de mudar, você tem de voltar às experiências negativas profundamente assentadas e vivê-las outra vez. A ideia é que as experiências negativas das pessoas ficam representadas dentro delas como um líquido, até que não haja mais espaço, e elas ou rompam ou transbordem. A única maneira de entrar em contato com esse processo, diz o terapeuta, é reexperimentar todos os eventos de dor e então tentar fazê-los sair para sempre. Tudo na minha experiência diz que esse é um dos menos efetivos meios de ajudar as pessoas com seus problemas. Em primeiro lugar, quando você pede a alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível, você o está pondo no estado mais doloroso e de menos recurso em que ele possa estar. Se você põe alguém num estado sem recursos, suas chances de conseguir novos resultados e comportamentos estão muito diminuídas. De fato, essa abordagem pode até reforçar o padrão doloroso e sem recursos. Devido ao acesso seguido a estados neurológicos de limitação e de dor, torna-se muito mais fácil acionar esses estados no futuro. Quanto mais você revive uma experiência, com mais facilidade a usa outra vez. Talvez seja por isso que tantas terapias tradicionais levem tanto tempo para conseguir resultados. Tenho alguns bons amigos que são terapeutas. Eles se preocupam sinceramente com seus pacientes. Eles acreditam que o que estão fazendo está fazendo diferença. E está. A terapia tradicional consegue resultados. No entanto, a questão é, podem esses resultados ser conseguidos com menos dor pelo paciente e num período de tempo mais curto? A resposta é sim, se modelarmos as ações dos mais efetivos terapeutas do mundo, que é exatamente o que Bandler e Grinder fizeram. De fato, dominando um simples entendimento de como seu cérebro funciona, você pode tornar-se seu próprio terapeuta, seu próprio consultor pessoal. Você ultrapassa a terapia ao ser capaz de mudar qualquer sentimento, emoção ou comportamento seu, e isso em questão de momentos. Acredito que começamos a conseguir mais resultados efetivos com a criação de um novo modelo para o processo de mudança. Se você acredita que seus problemas ficam guardados em seu interior até extravasarem, é isso exatamente o que experimentará. Vejo nossa atividade neurológica mais como uma vitrola do que como se toda dor agisse como algum fluido letal. O que na realidade acontece é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo agravadas. Nós as guardamos no cérebro como discos numa vitrola. Assim como os discos, também nossas gravações podem ser tocadas outra vez, a qualquer momento, se o estímulo certo no ambiente for desencadeado, se o botão certo for acionado. Então, para lembrar nossas experiências, podemos optar por pressionar botões que tocam canções de felicidade e alegria, ou podemos usar botões que criam dor. Se seu plano terapêutico inclui o botão que cria dor muitas vezes seguidas, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Acredito que você precise fazer alguma coisa bem diferente. Talvez possa simplesmente reprogramar seu toca-discos para tocar outra música bem diferente. Você liga o mesmo botão, mas em vez de tocar uma canção triste, surge uma extasiante. Ou talvez você possa regravar o disco, pegar as velhas memórias e mudá-las. O ponto é, os discos que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir. É absurdo. E assim como reprogramar um toca-discos é um procedimento simples, é fácil mudarmos os meios que nos fazem reproduzir sentimentos e emoções desprovidos de recursos. Não temos que experimentar tudo que lembra dor para mudarmos nosso estado. O que temos de fazer é mudar a representação interna, de negativa para uma positiva, que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos. Temos de aumentar a rotação dos circuitos para êxtase e desligar a corrente dos circuitos para a dor. A PNL olha para a estrutura da experiência humana, não para o conteúdo. Enquanto podemos ser e somos simpáticos de um ponto de vista pessoal, não nos importa nem um pouco o que aconteceu. O que nos importa mesmo é como você junta em sua mente o que aconteceu. Qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase? A principal diferença é a maneira como estrutura suas representações internas. Nada tem qualquer poder sobre mim, além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes.
Anthony Robbins. Estruturamos nossas representações internas através de nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, gosto e olfato. Em outras palavras, nós experimentamos o mundo na forma de sensações visuais, auditivas, sinestésicas, gustativas e olfativas. Assim, quaisquer experiências que temos guardadas na mente são representadas através desses sentidos, originalmente pelas 3 maiores modalidades: a visual, a auditiva e as mensagens sinestésicas. Estas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas. Você pode considerar seus 5 sentidos ou sistemas representacionais os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado. Lembre-se que se alguém é capaz de produzir um estado particular, esse resultado é criado por ações específicas, mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas ações exatas, pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produz. A fim de produzir um resultado, você deve saber quais são os ingredientes necessários. Os ingredientes de todas as experiências humanas derivam de nossos 5 sentidos, ou modalidades. No entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários, pois se desejamos reproduzir um resultado com precisão, precisaremos saber também com precisão qual a proporção de cada ingrediente. Se usarmos pouco ou muito de um ingrediente em particular, o resultado que obteremos não será do mesmo tipo e qualidade. Quando os seres humanos querem mudar algo, em geral se trata de uma destas 2 coisas, ou de ambas simultaneamente: como se encontram e como se comportam. Uma pessoa que fuma, por exemplo, pode querer mudar a maneira como se sente, física e emocionalmente, assim como também o hábito de acender um cigarro após o outro. No capítulo sobre o poder de nossos estados, explicamos que existem 2 maneiras de mudar o estado das pessoas, e assim seu comportamento: mudando a fisiologia, que o fará agir de outra maneira, ou mudando as representações internas. Neste capítulo, iremos aprender como mudar concretamente nossa maneira de representar as coisas, de tal modo que apure nossos sentidos e fortaleça a criação do tipo de comportamento que proporcionará a realização de nossos objetivos. Quanto às nossas representações internas, podemos mudar 2 coisas. Em primeiro lugar, o que representamos. Assim, por exemplo, se imaginamos a pior situação possível, podemos nos acostumar a representar a melhor situação possível. Em segundo lugar, como nós as representamos. Muitos de nós temos em nossa mente certas chaves que ativam de determinada maneira as reações cerebrais. Algumas pessoas, por exemplo, percebem que imaginar algo como de grande dimensão as motiva mais. Para outros, o tom de voz com que falam consigo mesmos constitui um fator de motivação mais importante do que qualquer outro. Quase todos nós temos certas submodalidades chaves que desencadeiam reações imediatas em nós. Uma vez que tenhamos descoberto as diferentes maneiras com que representamos as coisas para nós mesmos e como elas nos afetam, podemos tomar o controle da nossa própria mente e começar a representá-las de maneira a que nos estimulem e deem poder em vez de nos limitarem. Se alguém produz um resultado que gostaríamos de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que algo foi representado na mente dela e que ela disse algo a si mesma. Precisamos de instrumentos mais afinados para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nossa mente. É onde entram as submodalidades. Elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar um resultado. São os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana. Para sermos capazes de entender e assim controlar uma experiência visual, precisamos saber mais sobre ela. Precisamos saber se ela é escura ou brilhante, em branco e preto ou em cores, móvel ou estacionária. Da mesma maneira, queremos saber se uma comunicação auditiva é alta ou baixa, próxima ou afastada, ressoante ou abafada. Queremos saber se uma experiência sinestésica é macia ou dura, áspera ou lisa, flexível ou rígida. Outra distinção importante é se uma imagem é associada ou dissociada. Imagem associada é a que você experimenta como se realmente estivesse lá. Você a vê através de seus próprios olhos, ouve e sente como se estivesse com seu próprio corpo naquela hora e naquele lugar. Imagem dissociada é a que você experimenta como se a pessoa estivesse vendo de fora de si mesma, como se assistisse a um filme sobre si mesma. Pare um minuto para lembrar uma experiência agradável recente que tenha tido. Agora entre dentro dessa experiência, veja o que viu com seus próprios olhos, os eventos, imagens, cores, brilhos e assim por diante. Ouça o que ouviu naquele momento, as vozes, sons e assim por diante. Sinta o que sentiu na época, emoções, temperatura e assim por diante. Experimente como era. Agora saia de seu corpo e sinta-se afastando da situação, mas de um lugar onde ainda possa ver-se lá na experiência. Imagine a experiência como se estivesse se vendo em um filme. Qual é a diferença de seus sentimentos? Em qual dos exemplos os sentimentos foram mais intensos no primeiro ou no segundo?
Isso distingue uma experiência associada de uma dissociada. Usando submodalidades distintas, como associação versus dissociação, você pode mudar radicalmente sua experiência da vida. Lembre-se, aprendemos que todo o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos e que nossos estados são criados por nossas representações internas, as coisas que imaginamos, que nós dizemos e assim por diante. Assim como um diretor de cinema pode mudar o efeito que seu filme tem sobre uma plateia, você pode mudar o efeito que qualquer experiência na vida tem sobre você. Um diretor pode mudar o ângulo da câmera, o volume e o tipo de música, a velocidade e a quantidade de movimento, a cor e a qualidade da imagem, e assim criar qualquer estado que queira em seu público. Da mesma maneira, você pode dirigir seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas. Deixe-me mostrar-lhe como. É muito importante que você faça esses exercícios, pois poderá se interessar a ler, ou melhor, ouvir cada um até o fim. Então você para e faz antes de prosseguir com a audição. Pode ser divertido fazer os exercícios com mais alguém. Faça turnos, dando sugestões e respondendo a elas. Quero que pense numa recordação muito agradável. Pode ser recente ou antiga. Só feche os olhos, relaxe e pense nela. Agora pegue essa imagem e a torne mais e mais brilhante. Enquanto a imagem brilha, note como seu estado muda. A seguir, quero que traga seu quadro mental para mais perto de você. Pare agora e torne-o maior. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência, não é? Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior, mais brilhante e mais próxima, cria uma imagem mais poderosa e mais agradável. Isto aumenta o poder e o prazer da representação interna e deixa você num estado mais poderoso e alegre. Todos temos acesso às 3 modalidades, ou sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Mas as pessoas contam com vários graus nos diferentes sistemas representacionais. Muitas têm acesso a seus cérebros principalmente por uma estrutura visual, reagem às cenas que veem em suas cabeças. Outras principalmente pela auditiva, outras pelas sinestésicas. Tais pessoas reagem com mais intensidade ao que ouvem ou sentem. Assim, após você ter variado as cenas visuais, vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais. Traga de volta a lembrança agradável com a qual já trabalhamos. Aumente o volume das vozes ou sons que ouve. Dê-lhes mais ritmo, um tom mais profundo, uma mudança de timbre. Faça-os mais fortes e mais afirmativos. Agora faça o mesmo com as submodalidades sinestésicas. Torne a lembrança mais quente, mais suave, mais macia do que era antes. O que acontece agora com seus sentimentos em relação à experiência? Nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Em particular, as sugestões sinestésicas detectam diferentes respostas em diferentes pessoas. É provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior e mais brilhante a realce, pois dá à representação interna mais intensidade, torna-a mais atrativa e, o mais importante, deixa você num estado mais positivo e mais cheio de recursos. Quando faço esses exercícios em sessões de consulta, posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa observando sua fisiologia. Sua respiração torna-se mais profunda, outros se endireitam, o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta. Tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa. Quero que pense em alguma coisa que o aborrece e traga dor. Agora pegue essa imagem e torne-a mais brilhante. Traga para mais perto de você. Torne-a maior. O que está acontecendo em seu cérebro? Muitas pessoas acham que seus estados negativos se intensificaram. Os sentimentos ruins que sentiam antes ficam mais fortes. Agora põe a imagem de volta onde estava. O que acontece se você agora a tornar menor, mais apagada e mais afastada? Tente e note a diferença em seus sentimentos. Descobrirá que os sentimentos negativos perdem a força se você afastar a imagem de você, se você diminuir a cor e a luz, se você diminuir o tamanho da imagem e a levar para longe de você cada vez mais. Tente a mesma coisa com as outras modalidades. Ouça sua própria voz interior ou qualquer outra constante na experiência, num tom alto. Sinta a experiência como dura e firme. É bem provável que a mesma coisa acontecerá, que os sentimentos negativos serão intensificados. Mais uma vez, não quero que entenda isso de uma maneira acadêmica. Quero que faça esses exercícios de uma maneira concentrada, intensa, tendo o cuidado de notar quais as modalidades e submodalidades que têm maior poder sobre você.
Você pode querer percorrer esses passos outra vez em sua mente, tendo consciência de como a manipulação da imagem muda seu sentimento sobre o fato. Pegue a imagem negativa com a qual começou e agora torne-a menor. Esteja atento para o que acontece enquanto a imagem encolhe. Agora desfoque-a, faça-a indistinta, apagada e difícil de ser vista. Depois afaste-a de você e empurre-a para trás, de modo que mal possa vê-la. Finalmente empurre-a de volta para um sol imaginário. Repare o que ouve, vê e sente enquanto ela desaparece. Faça a mesma coisa com a modalidade auditiva. Abaixe o volume das vozes que ouve, torne-as mais letárgicas e fracas. Tire-lhes o ritmo e batidas. Faça a mesma coisa com as suas percepções sinestésicas. Faça com que a imagem fique pairando, fina e sem substância, flácida. O que acontece com a imagem negativa quando passa por esse processo? Se você for como a maioria das pessoas, a imagem perde seu poder, torna-se menos potente, menos dolorosa ou até inexistente. Ou seja, você pode pegar qualquer coisa que lhe causou grande dor no passado e torná-la impotente, fazê-la dissolver-se e desaparecer completamente. Penso que esta curta experiência é suficiente para mostrar como esta tecnologia pode ser poderosa. Em poucos minutos você pegou um sentimento positivo e fez com que se tornasse mais forte e mais fortalecedor. Também foi capaz de pegar uma imagem negativa, poderosa, e tirar-lhe o poder que tinha sobre você. No passado você estava à mercê dos resultados de suas representações internas. Agora já deve saber que as coisas não precisam ser desse jeito. Basicamente, você pode viver sua vida de várias maneiras. Pode deixar seu cérebro dirigi-lo de forma que fazia no passado. Pode deixá-lo lançar qualquer quadro, som ou sensação e pode responder automaticamente sob sugestão, como um cachorro pavloviano responde a uma campainha. Ou pode optar por dirigir conscientemente seu próprio cérebro. Pode implantar as sugestões que quiser. Pode pegar as imagens e experiências ruins e enfraquecê-las em sua força e poder. Pode representá-las para si de forma a não mais dominá-la, uma maneira de cortá-las, deixando-as de um tamanho no qual sabe que poderá controlá-las de fato. Todos nós já não tivemos a experiência de uma tarefa ou trabalho tão grande que sentimos que nunca o faremos e sequer ao menos começamos? Se você imaginar essa tarefa como sendo uma imagem pequena, sentirá que pode lidar com ela e assim tomará as medidas apropriadas em vez de ficar oprimido. Sei que isso pode soar como uma simplificação, mas quando tentar descobrirá que a mudança de suas representações pode mudar a maneira como se sente com relação a uma tarefa e assim modificar suas ações. E é claro que agora você sabe também que pode pegar boas experiências e realçá-las. Pode pegar as pequenas alegrias da vida e torná-las maiores, fazer com que tornem mais clara a sua visão do dia e com que sinta mais leve e mais feliz. O que temos aqui é uma maneira de criar mais interesse, mais alegria, mais ardor na vida. Não há nada bom ou mal, mas o pensamento faz assim. William Shakespeare. Lembra-se no primeiro capítulo, quando falamos sobre o bem dos reis? O rei tinha capacidade de dirigir o reino dele. Bem, seu reino é seu cérebro. Assim como o rei dirige seu reino, você pode dirigir seu cérebro. Se começar a assumir o controle de como representa a sua experiência da vida. Todas as submodalidades com as quais lidamos dizem ao cérebro como se sentir. Lembre-se, nós não sabemos como a vida é realmente. Nós só sabemos como a representamos para nós mesmos. Assim, se temos uma imagem negativa, que é a representada de uma forma grande, brilhante, potente, ressoante, o cérebro nos dá uma má experiência, imensa, grande, brilhante, potente e ressoante. Mas se pegamos essa imagem negativa e a encolhemos, escurecendo ela, tornando-a uma imagem imóvel, então tiramos seu poder e o cérebro responderá de acordo. Em vez de nos colocar em um estado negativo, podemos encolhê-lo ou lidar com ele sem maiores problemas. Nossa linguagem nos dá muitos exemplos de poder de nossas representações. O que damos a entender quando dizemos que uma pessoa tem um futuro brilhante? Como se sente quando uma pessoa diz que o futuro parece escuro? Ou o que queremos dizer quando falamos sobre jogar a luz sobre um assunto? Quando falamos que alguém deu uma dimensão exagerada a alguma coisa, ou tem uma imagem distorcida de alguém? O que as pessoas querem dizer quando falam que alguma coisa está pesando em suas mentes, ou sentem que tem um bloqueio mental? O que quer dizer quando fala que está tudo bem ou que teve um estalo? Tendemos a pensar que essas frases são só metáforas, mas não são. Em geral, são descrições bem precisas do que está acontecendo na nossa mente. Pense outra vez quando, há poucos minutos atrás, lembrou-se de algo desagradável e aumentou essa coisa desagradável. Lembre-se como você acentuou os aspectos negativos da experiência e colocou-a num estado negativo.
Pode encontrar uma maneira melhor de descrever essa experiência do que dizer que transformou-a num cavalo de batalha? Assim, nós sabemos instintivamente como nossas imagens mentais são poderosas. Lembre-se que podemos controlar nosso cérebro. Ele não tem de nos controlar. Aqui está um exercício simples que ajuda muitas pessoas. Você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente? Já esteve numa situação em que seu cérebro não para quieto? Muitas vezes, nosso cérebro repete diálogos repetidas vezes. Debatemos pontos com nós mesmos, tentamos ganhar velhos argumentos ou nos desforramos de velhos problemas. Se isso acontece com você, só abaixe o volume. Torne a voz em sua cabeça mais suave, mais afastada, mais fraca. Isso resolve o problema para muitas pessoas. Façamos outro exercício. Desta vez, pense em alguma coisa na sua experiência que você estava totalmente motivado a fazer. Relaxe e forme um quadro mental dessa experiência, o mais claro possível. Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre ela. Faça uma pausa e responda a cada pergunta uma por uma. Não há respostas certas ou erradas. Pessoas diferentes responderão de maneiras diferentes. Enquanto você olha para a imagem, vê um filme ou uma foto? Ela é colorida ou em preto e branco? Está próxima ou afastada? Está à esquerda ou à direita? Ou ainda no centro? No alto, embaixo ou no meio de seu campo de visão? Ela é associada, você a vê através de seus próprios olhos? Ou é dissociada, você a vê como um espectador externo? Como você a vê? Tem uma moldura em volta ou é um panorama sem limites definidos? Ela é brilhante ou embaçada? Escura ou clara? É focada ou desfocada? Enquanto faz esse exercício, não esqueça de anotar quais as submodalidades que são mais fortes para você, quais as que têm mais poder quando se concentra nela. Agora percorra as suas submodalidades auditivas e sinestésicas. Quando escuta o que está acontecendo, você ouve sua própria voz ou as vozes dos outros na cena? Ouve um diálogo ou um monólogo? Os sons que você ouve são altos ou baixos? Têm inflexões variadas ou são monótonos? São rítmicos ou sem nenhum ritmo, sem nenhuma ordem? O andamento é lento ou rápido? Os sons vêm e vão ou mantêm um tema constante? Qual a principal coisa que você está ouvindo ou dizendo para si? Onde o som está localizado? De onde está vindo? Quando você o sente, ele é duro ou macio? É quente ou frio? É áspero ou suave? É flexível ou rígido? É sólido ou líquido? É agudo ou abafado? Onde está a sensação localizada em seu corpo? É amargo ou doce? Algumas dessas questões, a princípio, podem parecer difíceis de responder, ou até mesmo ridículas. Se você tem a tendência de formar suas representações internas primeiramente de uma forma sinestésica, pode pensar para si mesmo: eu não faço imagens. Lembre-se, isso é uma crença, e enquanto mantê-la, será verdade. Conforme você se torna mais consciente de suas próprias modalidades, aprenderá a melhorar suas percepções por meio de algo chamado sobrepor. Isso significa que se você é fundamentalmente auditivo, por exemplo, fará melhor recolhendo em primeiro lugar todas as sugestões auditivas que usa para compreender uma experiência. Assim pode primeiro lembrar do que estava ouvindo naquele tempo. Uma vez que esteja nesse estado e tenha uma representação interna forte, rica, é muito mais fácil de entrar numa moldura visual para trabalhar com as submodalidades visuais, ou numa moldura sinestésica para experimentar as submodalidades sinestésicas. Muito bem, você acabou de ver e experimentar a estrutura de alguma coisa na qual gostaria de estar fortemente motivado a fazer. Alguma coisa na qual, no presente, você não tem interesse especial, nenhuma motivação real para fazer. Mais uma vez, forme uma imagem mental. Agora repita de forma exata as mesmas perguntas, tendo o cuidado de anotar como suas respostas diferem daquelas que teve para a coisa que estava fortemente motivado a fazer. Por exemplo, quando olha para a imagem, vê um filme ou uma foto. Então continue repetindo todas as questões da sua modalidade visual. Agora repita as perguntas de suas modalidades auditivas e sinestésicas.
Enquanto faz isso, não esqueça de anotar quais submodalidades são mais fortes para você, quais as que têm maior poder para afetar seus estados. Agora tome a coisa pela qual está motivado, chamamos ela de experiência 1, e a coisa pela qual quer ser motivado, experiência 2, e olhe para elas ao mesmo tempo. Não é difícil de fazer. Pense em seu cérebro como uma tela de televisão subdividida e olhe ambas as imagens ao mesmo tempo. Há diferenças nas submodalidades, não há? Podemos prognosticar isso, é claro, porque as representações diferentes produzem tipos diferentes de resultados no sistema nervoso. Agora tome o que aprendemos sobre os tipos de submodalidades que nos motivam e então, passo a passo, reajustemos as submodalidades da coisa que ainda não está motivado a fazer, que seria a experiência 2, de forma a combinar com aquelas da coisa que está motivado a fazer, ou seja, a experiência 1. Mais uma vez, essas serão diferentes para pessoas diferentes, mas é provável que a imagem da experiência 1 será mais brilhante do que da experiência 2. Será mais clara e mais próxima. Quero que você se concentre nas diferenças entre elas e manipule a segunda representação para que se torne mais e mais parecida com a primeira. Lembre-se de fazer o mesmo também com as representações auditivas e sinestésicas. Faça isso agora. Como se sente agora sobre a experiência 2? Você está mais motivado para fazê-la? Você deve estar se igualou às submodalidades da experiência 1. Por exemplo, se a experiência 1 era um filme e a experiência 2 era uma moldura fixa, você representou a experiência 2 em um filme e continuou o processo com todas as submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Quando encontra os acionadores específicos que fazem com que entre em um estado desejável, pode então ligar esses acionadores para estados indesejáveis e, por meio disso, mudá-los em um momento. Lembre-se, representações internas similares criarão estados ou sensações similares, e sensações ou estados similares acionarão ações similares. Também, se você descobre o que especificamente o faz sentir-se motivado para fazer qualquer coisa, então saberá o que tem de fazer com qualquer experiência para se sentir motivado, sempre que quiser. A partir desse estado motivado, tomará as medidas efetivas. É importante notar que certas submodalidades-chave nos afetam mais do que outras. Por exemplo, trabalhei com um menino que estava sem motivação para ir à escola. A maioria das submodalidades visuais não parecem tocá-lo muito. No entanto, se ele dissesse certas palavras para si mesmo, em certo tom de voz, imediatamente se encontrava motivado para ir à escola. Em compensação, quando estava motivado, sentia-se tensão em seus bíceps. No entanto, quando não estava motivado ou estava zangado, ele tinha tensão em seu queixo e seu tom de voz era bastante diferente. Pela simples mudança, só dessas duas submodalidades, pude transportá-lo quase que instantaneamente em um estado de perturbação ou de não motivação para um estado de estar motivado. A mesma coisa pode ser feita com comida. Uma mulher adorava chocolate devido à textura, sua cremosidade e maciez. No entanto, odiava uvas porque eram barulhentas. Tudo o que tive de fazer foi induzi-la a se imaginar comendo uma uva lentamente, mordendo-a com vagar e sentindo a textura enquanto a rolava em sua boca. Também fiz com que dissesse as mesmas coisas com a mesma tonalidade. Fazendo isso, logo começou a desejar e apreciar uvas até o dia de hoje. Como modelador, você tem sempre que ser curioso sobre como alguém é capaz de produzir algum resultado mental ou físico. Por exemplo, pessoas vêm a mim para conselhos e dizem: estou tão deprimido. E eu não pergunto: por que está deprimido? Também não peço que representem para si e para mim um motivo. Isso as poria num estado depressivo. Não quero saber por que estão deprimidas. Quero saber como estão deprimidas. Assim pergunto: como você faz isso? Em geral, recebo um olhar surpreso, porque a pessoa não percebe que há certas coisas em sua mente e fisiologia que a tornam deprimida. Logo pergunto: se eu estivesse no seu lugar, de que maneira ficaria deprimido? O que imaginaria? O que diria para mim mesmo? Como diria isso? Que tonalidade usaria? Esses processos criam ações mentais e físicas específicas e, pois, resultados emocionais específicos. Se você muda a estrutura do processo, ele pode tornar-se alguma outra coisa, alguma coisa que não seja um estado depressivo. Uma vez que você sabe como fazer as coisas com sua nova consciência, pode começar a dirigir seu próprio cérebro e criar os estados que o apoiam para viver a qualidade de vida que deseja e merece. Exemplo: como é que você fica frustrado ou deprimido? Você pega alguma coisa e constrói uma imagem elevada dentro de sua mente? Fica falando consigo mesmo num tom triste? Agora, como cria sensações de êxtase, alegria? Imagina quadros brilhantes? Eles se movem rápido ou com lentidão? Que tom de voz usa quando fala consigo mesmo? Suponhamos que alguém parece amar o trabalho e você não.
mas gostaria. Encontre o que tal pessoa faz para criar essa sensação. Ficará espantado com a rapidez com que é capaz de mudar. Vi pessoas que estavam na terapia há anos mudarem seus próprios problemas, estados e comportamentos com frequência em poucos minutos. Afinal, frustração, depressão e êxtase não são coisas, são processos criados por imagens mentais específicas, sons e ações físicas que você controla consciente ou inconscientemente. Já imaginou como o uso desses meios de forma efetiva pode mudar sua vida? Se ama a sensação de desafio que seu trabalho lhe dá, mas odeia limpar a casa, pode fazer uma dessas duas coisas. Contrate uma empregada ou note a diferença entre como representa o trabalho e como representa limpar a casa. Representando a limpeza da casa e o desafio do trabalho nas mesmas submodalidades, você se sentirá compelido a limpar. Essa deve ser uma boa representação para as suas crianças. E se você pegar todas as coisas que odeia, mas acredita que deva fazer e juntar a elas as submodalidades do prazer? Lembre-se, poucas coisas têm alguma sensação inerente. Aprendemos o que é agradável e o que é desconfortável. Você pode simplesmente reetiquetá-las em seu cérebro e logo criar uma nova sensação sobre elas. E se pegar todos os seus problemas, encolhê-los e colocar uma pequena distância entre eles e você? As possibilidades são infinitas. Você está no comando. É importante lembrar que, como em qualquer habilidade, é preciso repetição e prática. Quanto mais você conscientemente sugestionar essas simples mudanças de submodalidades, melhor conseguirá produzir com rapidez o resultado que quer. Poderá descobrir que mudar o brilho ou uma imagem embaçada tem um efeito mais forte em você do que mudar a localização ou o tamanho da imagem. Uma vez que sabe isso, saberá que o brilho deve ser uma das primeiras coisas a manipular quando quiser mudar alguma coisa. Alguns de vocês devem estar pensando, essas mudanças de submodalidades são ótimas, mas o que impedirá que elas mudem de volta? Sei que posso mudar como eu me sinto no momento, e isso é valioso, mas seria ótimo se eu tivesse um meio de fazer as mudanças mais automáticas, mais conscientes. A maneira para fazer isso é através de um processo que chamaremos de sistema Swish, S-W-I-S-H. Pode ser usado para lidar com alguns dos mais persistentes problemas e maus hábitos que as pessoas tenham. Sistema Swish é aquele que toma uma representação interna, que em geral produz estados de enfraquecimento e faz com que automaticamente acione novas representações internas, pondo você nos estados ricos de recursos que deseja. Quando você descobre, por exemplo, quais representações internas o fazem sentir-se guloso demais, com o sistema Swish você pode criar uma nova representação interna de alguma coisa que é mais poderosa e que, ao ser vista ou ouvida, o induz a se afastar da comida. Ao ligar as duas representações, toda vez que pensar em comer demais, a primeira representação acionará imediatamente a segunda e o porá num estado de não desejar comida. A melhor parte do sistema Swish é que, uma vez que o implante com eficiência, nunca mais terá de pensar nele. O processo acontecerá automaticamente, sem qualquer esforço consciente. Eis como o sistema Swish trabalha. Passo 1. Identificar o comportamento que quer mudar. Em seguida, faça uma representação interna desse comportamento e de como você o vê através de seus próprios olhos. Se quiser parar de roer suas unhas, imagine-se levantando sua mão, trazendo os dedos para seus lábios e roendo suas unhas. Passo 2. Tendo uma cena clara do comportamento que quer mudar, é preciso criar uma representação diferente, uma figura de como você seria se fizesse a mudança desejada e o que essa mudança significaria para você. Pode imaginar-se tirando os dedos da boca, criando uma pequena compressão no dedo e vendo suas unhas muito bem manicuradas. E você, bem vestida, magnificamente arrumada, mais controlada e mais confiante. A figura que fez de si mesmo ou de si mesma, nesse estado desejado, deve ser dissociada. A razão para isso é que queremos criar uma representação interna ideal para a qual você continue a ser atraído, mais do que por uma representação pela qual sinta que já tem atração. Passo 3. Switche as duas cenas de forma que a experiência desprovida de recursos automaticamente acione a de recursos ricos. Uma vez que tenha capturado esse mecanismo, qualquer estímulo para acionar o ato de roer suas unhas a levará agora a um estado no qual você estará se movendo em direção àquela imagem ideal de si mesma. Ou seja, terá aberto em seu cérebro um caminho diferente de reagir diante do que no passado teria perturbado. Eis como fazer o switch. Comece fazendo uma grande cena brilhante do comportamento que quer mudar. Então, no canto inferior direito dessa imagem, sobreponha outra imagem pequena e escura, do jeito que você quer ser. Agora, pegue essa imagem pequena e em menos de um segundo aumente o tamanho e brilho literalmente.
Faça irromper através da cena do comportamento que não deseja mais. Enquanto faz esse processo, diga a palavra WASH, W-O-O-S-H, com todo o entusiasmo e excitação que possa. Concordo que isso possa parecer um pouco infantil. No entanto, ao dizer a palavra WASH enfaticamente, você envia a seu cérebro uma série de poderosos sinais positivos. Uma vez tendo construído mentalmente as imagens, o processo de substituição deve estar completo em menos tempo do que o necessário para dizer WASH. E você estará então diante de uma imagem grande, brilhante, nítida e colorida de como deseja ser. A velha imagem do que você era ficará em pedaços. A chave para implantar esse padrão reside na velocidade e na repetição frequentes. É necessário que você veja e sinta verdadeiramente como essa imagem pequena e escura aumenta para se tornar grande e brilhante, e como esta invade e domina a imagem anterior, construindo-a e substituindo-a por um quadro ainda maior e mais magnífico de como você quer que as coisas sejam. Neste movimento, você experimentará a maravilhosa sensação de ver as coisas do jeito que quer que sejam. Então, abra rapidamente os olhos para romper este estado e volte a fechá-los para repetir novamente a operação de switch. Comece a ver em tamanho muito grande o que você quer mudar e logo faça com que a imagem pequena cresça e brilhe e exploda como um WASH. Faça uma pausa, abra os olhos, feche-os, repita a operação. Veja o que quer mudar, veja a imagem original e como quer mudá-la. WASH novamente. Faça isso 5 ou 6 vezes, tão rápido quanto puder. Lembre-se, a velocidade é fundamental e também se divertir ao fazer isso. O que está dizendo ao seu cérebro é: veja isto, WASH, faça isto, olhe isto, WASH, faça isto, olhe isto, WASH, faça isso, olhe isto, WASH. Até que a imagem antiga produza o disparo automático da nova imagem, dos novos estados e assim do novo comportamento. Evoque agora a primeira imagem. O que houve? Se, por exemplo, usou o procedimento switch sobre o hábito de roer as unhas, ao imaginar-se roendo-as terá dificuldade, que parece algo não natural. Caso assim não seja, repita a prática, desta vez procurando fazê-lo com mais clareza e rapidez, assegurando que experimente somente durante um breve instante a sensação positiva que a nova imagem proporciona, antes de abrir os olhos novamente e reiniciar o processo. Talvez não funcione se a imagem para a qual escolheu mudar não for bastante sugestiva ou desejável. É muito importante que se trate de algo bastante atraente, de maneira que propicie um estado de motivação ou desejo, algo que realmente deseje ou que seja para você mais importante que o hábito antigo. Em alguns casos, é útil adicionar novas modalidades, como cheiro e sabor. Os resultados surpreendentemente rápidos que o padrão switch traz se devem a certas tendências do cérebro. Nossa mente tende a evitar coisas desagradáveis e a apegar-se às agradáveis. Ao fazer com que a imagem de alguém que não precise roer unhas seja muito mais atraente que o desejo de roê-las, você dá ao cérebro um sinal poderoso sobre a espécie de comportamento que deve se aproximar. Fiz isso comigo e parei de roer unhas. Era um hábito totalmente inconsciente. No dia seguinte, após ter feito esse sistema switch, de repente percebi que estava começando a chupar meus dedos. Poderia ter visto isso como um fracasso, mas considerei como progresso o fato de tornar-me consciente do hábito. Então, simplesmente, fiz switch 10 vezes e desde então nunca mais pensei em roer as unhas ou chupar os dedos. Você pode também fazer isso com medos e frustrações. Pense em alguma coisa que tenha medo de fazer. Agora imagine essa coisa funcionando da maneira que você gostaria. Faça essa cena bem excitante. Agora, switch as duas 7 vezes. Pense agora na coisa que temia. Como ela fez com que se sinta agora? Se o switch foi feito de maneira convincente, no momento em que pensar nas coisas que teme, deve automaticamente ser desviado para pensar em como gostaria que as coisas fossem. Outra variação do sistema switch é imaginar um alvo de estilingue em sua frente. Entre os dois postes estará a cena do comportamento atual que quer mudar. Coloque no estilingue uma cena pequena de como quer ser. Depois, mentalmente, olhe essa pequena imagem ser puxada mais e mais para trás, até que o estilingue esteja esticado no máximo. Então solte. Veja como ela explode bem através da cena antiga da sua frente, dentro do seu cérebro. É importante que ao fazer isso você puxe mentalmente o estilingue no máximo antes de soltá-lo. Diga ainda a palavra wash quando soltá-lo e atravessar a velha cena limitadora de si mesma. Se fez isso da maneira correta, quando soltar o estilingue, a cena deverá vir para você tão rapidamente que a sua cabeça a revide. Pare agora mesmo e gaste um momento para evocar algum pensamento ou comportamento limitador que gostaria de mudar. E use esse sistema switch de estilingue para mudá-lo.
Lembre-se que sua mente pode desafiar as leis do universo, de uma maneira crucial, inclusive. Ela pode voltar para trás. O tempo não pode, nem os acontecimentos, mas na sua mente você pode fazer isso. Digamos que você entre em seu escritório e a primeira coisa que nota é que um relatório importante não foi escrito. O relatório incompleto tende a deixá-lo num estado carente de recursos. Você se sente zangado, frustrado, está pronto para sair e gritar com sua secretária. Mas gritar não irá produzir o resultado que quer, fará somente uma situação má ficar pior. A chave é mudar seu estado, voltar para trás e pôr-se num estado que lhe permita conseguir as coisas que sejam feitas. É o que pode fazer rearrumando suas representações internas. Tenho falado através deste livro de você ser um soberano, estar no controle, dirigir seu cérebro. Agora está vendo a maneira como consegui-lo. Nos poucos exercícios que fizemos até agora, você viu que tem a capacidade de controlar totalmente seu próprio estado. Pense como seria a sua vida se todas as boas experiências fossem lembradas com clarezas, próximas, coloridas e brilhantes. Soassem alegres, rítmicas, melódicas, como contatos quentes e nutrientes. E se suas experiências negativas ficassem registradas como velhas imagens pequenas, embaçadas, como vozes quase inaudíveis e formas indefinidas que, por estarem muito distantes, deixaram de incomodá-lo. É o que fazem as pessoas bem-sucedidas inconscientemente. Sabem como aumentar o volume das coisas que as ajudam e desligar o som das que não fazem. O que você aprendeu neste capítulo foi modelar tudo isso. Não estou sugerindo que ignore os problemas. Há situações que devemos enfrentar, indiscutivelmente. Todos nós temos algum conhecido que, por mais que as coisas lhe tenham saído bem durante o dia, volta para casa em estados de depressão total. Por que isso acontece? Porque uma coisa entre 100 deu errado. Daquilo que deu errado, certamente fazem uma imagem enorme, assustadora, que transforma tudo mais em insucessos, em coisas mortas ou insignificantes. Muitas pessoas passam a vida toda assim. Tive clientes que me disseram, estou sempre deprimido, até com um certo orgulho, porque estar deprimido se tornou parte de sua forma de ver o mundo. Pois bem, muitos terapeutas começam abordando a tarefa longa e árdua de desenterrar as causas dessa depressão. Deixam que o paciente lhes fale da sua depressão durante horas. Remexeriam a lata de lixo mental do paciente até descobrir as experiências originais de melancolia, abusos emocionais passados e os problemas que ele teve durante a sua vida. Os relacionamentos terapêuticos feitos com tais técnicas são muito longos e muito caros e ineficientes. Ninguém está sempre deprimido. Depressão não é uma condição permanente como perder uma perna, é um estado e a maioria das pessoas pode entrar e sair dele. Na verdade, muitos dos que passam por uma depressão tiveram na vida numerosas experiências felizes, talvez tantas ou até mais que a média. O que acontece é que não representam essas experiências para si mesmas de maneira brilhante, grandiosa e associada. Além disso, costumam pintar as épocas felizes como muito afastadas e não imediatas, em vez de próximas. Pare um momento agora e lembre-se de um evento que aconteceu na semana passada e empurre-o para longe. Ainda parece a você uma experiência recente? Se trouxer para mais perto, parece agora algo mais recente? Algumas pessoas pegam suas experiências felizes do momento e empurram-nas para bem longe, e assim parecem que aconteceram há muito tempo e guardam seus problemas perto. Nunca ouvi uma pessoa dizer, só preciso manter alguma distância de meus problemas. Você não precisa voar para alguma terra distante para fazer isso, só empurre-os para longe dentro da sua mente. E note a diferença. Pessoas que se sentem deprimidas sempre têm seus cérebros repletos de imagens dos maus tempos. Grandes, barulhentas, próximas, pesadas, insistentes, e dos bons tempos guardam só partículas finas e cinzentas. A maneira de mudar não é mergulhar nas lembranças más, é mudar as submodalidades, a estrutura real das lembranças em si. A seguir, ligue o que costuma fazê-lo sentir-se mal a novas representações que farão você sentir-se em condições de enfrentar os desafios da vida com vigor, humor, paciência e força. Algumas pessoas dizem, você não pode mudar as coisas tão rapidamente. E por que não? É frequente ser muito mais fácil agarrar alguma coisa num instante do que num longo período de tempo. É assim que o cérebro aprende. Pense em como assiste a um filme. Você vê centenas de cenas e as põe juntas num todo dinâmico. E se você visse uma cena, e então uma hora mais tarde visse outra, e um dia ou dois mais tarde visse uma terceira, não conseguiria nada disso. Mudança pessoal pode funcionar da mesma maneira. Se você faz alguma coisa, se faz uma mudança em sua mente agora, se muda seu estado e comportamento, você pode mostrar-se da maneira mais dramática que é possível.
É um golpe mais potente do que meses de pensamento angustiantes. A física quântica nos diz que a matéria não muda continuamente no tempo. Ela dá saltos medidos em quântico, quantidades indivisíveis de energia eletromagnética. Chamamos isso de salto quântico. Pulamos de um nível de experiência para outro. Se não gosta de como se sente, mude o que você representa para si. É bem simples. Olhemos para outro exemplo, o amor. Amor, para a maioria de nós, é uma experiência maravilhosa, etérea, quase mística. É também importante, do ponto de vista da modelagem, notar que o amor é um estado, e como todos os estados e todos os resultados, ele é produzido por conjuntos específicos de ações ou estímulos, quando são percebidos ou representados de certas maneiras. Como você se apaixona? Um dos mais importantes ingredientes perceptivos de se apaixonar é associar todas as coisas que ama em alguém e dissociá-lo das coisas de que não gosta. Apaixonar-se pode ser uma sensação tão inebriante, desorientadora, porque não é equilibrada. Você não está fazendo uma folha de balanço das boas e más qualidades de uma pessoa para pô-la num computador e aguardar o que sairá. Está totalmente associado a uns poucos elementos da outra pessoa que acha inebriantes. Pelo menos no momento, você nem está consciente das falhas que essa pessoa tem. O que é ruim nos relacionamentos? Existem, claro, muitos fatores. Um deles pode ser que, em primeiro lugar, você não mais associa as coisas que o atraem a essa pessoa. De fato, você pode ter ido tão longe ao associá-las a todas as experiências desagradáveis que tiveram e dissociá-las das agradáveis que compartilharam. Como acontece isso? Uma pessoa pode ter feito grandes cenas devido ao hábito de seu companheiro ou companheira deixar a pasta de dentes destampada ou espalhar seus pertences pelo chão. Talvez ele não mais lhe escreva bilhetes amorosos. Ou possivelmente ela se lembra do que ele disse no calor de uma discussão e escuta esse diálogo repetir-se com frequência em sua cabeça, reexperimentando como se sentiu. Ela não se lembra da maneira gentil como ele a tocou nesse dia, ou as coisas especiais que disse na semana anterior, ou o que fez para ela no aniversário deles. Os exemplos podem seguir indefinidamente. Tenha em mente que, decididamente, não há nada errado em fazer isso. Só entenda bem que esse tipo de representação provavelmente não fortalecerá seu relacionamento. E se você, no meio de uma discussão, lembrar-se da primeira vez que se beijaram ou ficaram de mãos dadas, de uma ocasião que quando seu amado fez alguma coisa muito especial para você, e imagina aquela pessoa na cena de uma forma grande, próxima e brilhante, outra vez. Nesse caso, nesse estado, como tratará essa pessoa que você ama? É fundamental que olhemos para qualquer padrão de comunicação e nos perguntemos regularmente, se continuo a representar coisas para mim dessa maneira, como será o resultado final em minha vida? Para que direção meu presente comportamento está me levando? E para lá quero ir? Agora é hora de examinar o que minhas ações mentais e físicas estão criando. Você não quer descobrir mais tarde que alguma coisa que poderia ter mudado simples e facilmente levou-o para um lugar onde não quer estar. Pode ser valioso notar que se tem uma maneira particular de associação e dissociação. Há muitas pessoas que passam a maior parte de seu tempo dissociadas da maioria de suas representações. Raras vezes parecem ficar emocionalmente movidas por alguma coisa. A dissociação tem sua vantagem. Se você se mantém fora de emoções muito profundas acerca de alguma coisa, tem mais recursos para enfrentá-las. No entanto, se esse for seu sistema consistente de representar a maioria de suas experiências na vida, você está realmente perdendo o que gosto de chamar de o sumo da vida, uma tremenda quantidade de alegria. Orientei pessoas conservadoras que eram limitadas em expressar o que sentiam sobre suas vidas e organizei novos sistemas perceptivos para elas. Aumentando muito suas representações interiores associadas, elas se tornaram mais vivas e descobriram a vida como uma experiência toda nova. Por outro lado, se todas, ou a grande maioria de suas representações interiores estão totalmente associadas, você pode encontrar-se num desacerto emocional. Você pode ter grande dificuldade em competir com a vida porque sente cada coisa pequena e a vida não é sempre engraçada, fácil ou hesitante. Uma pessoa que é totalmente associada com tudo na vida é muito vulnerável e, em geral, encara as coisas muito pessoalmente. A chave para a vida é uma balança para todas as coisas, incluindo os filtros perceptivos de associação e dissociação. Podemos nos associar com ou nos dissociar de qualquer coisa que dissermos. A chave é associar conscientemente para nos ajudar. Podemos controlar qualquer representação que fazemos em nosso cérebro. Lembra-se quando aprendemos sobre o poder de nossas crenças? Aprendemos que não nascemos com crenças e que elas podem mudar. Quando éramos pequenos, acreditávamos em algumas crenças que agora achamos ridículas. Terminamos o capítulo sobre as crenças com uma questão-chave. Como adotamos as crenças que nos habilitam e desistimos das negativas?
O primeiro passo é tornar-se consciente de seus efeitos fortalecedores em nossas vidas. Está dando o segundo passo através deste capítulo, mudando a maneira como representa essas crenças para si. Pois se você muda a estrutura de como representar alguma coisa para si, mudará como se sente sobre isso e assim mudará o que é verdadeiro em sua experiência de vida. Você pode representar coisas para si de uma forma que consistentemente o fortaleça. Agora, lembre-se, uma crença é um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre pessoas, coisas, ideias ou experiências específicas da vida. Como você cria essa certeza? Através de submodalidades específicas. Você acha que estaria tão certo sobre alguma coisa que é escura, fora de foco, minúscula e afastada em sua mente, como se estaria sobre alguma coisa que é justamente o oposto? Também seu cérebro tem um sistema de arquivar. Algumas pessoas guardam as coisas em que acreditam na esquerda e as coisas sobre as quais estão certas na direita. Sei que isso parece ridículo, mas você pode mudar uma pessoa que tenha esse sistema de codificar simplesmente fazendo com que ela, por exemplo, pegue as coisas das quais não tem certeza da direita e coloque-as na esquerda, onde seu cérebro arquiva coisas em que ela acredita. Assim que faz isso, começa a sentir-se seguro. Começa a acreditar em uma ideia ou conceito do qual somente um momento atrás não tinha certeza. Essa mudança de crença é feita simplesmente contrastando como você representa alguma coisa que sabe com certeza que é verdadeira com alguma coisa da qual não tem. Comece com uma crença na qual esteja bem certo que seu nome é fulano de tal, por exemplo, que tem 35 anos e que nasceu em Atlanta, Georgia, ou que ama seus filhos com todo o seu coração, ou que Miles Davis é o maior trompetista da história. Pense em alguma coisa em que acredite sem reserva, alguma coisa da qual esteja totalmente convencido que é verdade. Agora pense em alguma coisa da qual não tenha certeza, alguma coisa que quer acreditar, mas da qual não se sente agora bastante certo. Pode querer usar uma das 7 mentiras do sucesso, explicadas no capítulo 5, não escolha alguma coisa em que realmente não acredite, pois seria o mesmo que acreditar plenamente que tal coisa não é verdadeira. Agora, percorra suas submodalidades, como fizemos antes ao lidarmos com motivação. Percorra todos os aspectos visuais, auditivos e sinestésicos da coisa em que acredita totalmente. Faça então o mesmo para a coisa da qual não está tão certo. Esteja consciente das diferenças entre elas. As coisas nas quais você acredita estão assentadas num local e as coisas nas quais você não está bem certo em outro. Ou estão as coisas nas quais acredita mais próximas, mais brilhantes, maiores do que as coisas nas quais você não acredita? Está num quadro estático e a outra em movimento? Está uma se movendo mais rápido que a outra? Agora faça o que fizemos com a motivação. Reprograme as submodalidades da coisa da qual não está bem certo para igualá-las com aquelas das quais você acredita. Se o seu objetivo é passar a ter certeza dessas coisas, usando esta técnica você conseguirá esse objetivo, igualando as mesmas características, as mesmas submodalidades, tanto das coisas que você já acreditava antes e agora com as coisas que você passará a acreditar com toda certeza. A única dificuldade que muitas pessoas têm é sua crença de que você simplesmente não pode mudar coisas tão depressa. Essa pode ser uma crença que também queira mudar. Esse mesmo processo pode ser usado para descobrir a diferença em sua mente entre as coisas sobre as quais está confuso e as coisas que sente que compreende. Se estiver confuso com alguma coisa, pode ser porque sua representação interior é pequena, desfocada, escura ou afastada, enquanto as coisas que compreende são representadas como mais próximas, mais brilhantes, mais fortes. Veja o que acontece com as suas sensações quando muda suas representações para serem exatamente como aquelas das quais compreende. É claro que aproximar coisas ou torná-las mais brilhantes não intensifica a experiência para todos. O oposto pode ser verdade. Algumas pessoas sentem as coisas se intensificarem quando ficam mais escuras e mais desfocadas. A questão é descobrir quais submodalidades são a chave para você ou para a pessoa que queira ajudar a criar mudança. E então, ter suficiente poder pessoal para seguir adiante e usar seus instrumentos. O que estamos, na verdade, fazendo enquanto trabalhamos com submodalidades é rerotulando o sistema de estímulos que diz ao cérebro como se sentir sobre uma experiência. Seu cérebro responde a quaisquer sinais, submodalidades que você lhe dê. Se fornece sinais de um tipo, o cérebro sentirá dor. Se for na submodalidade diferente, pode sentir-se ótimo em questão de momentos. Por exemplo, enquanto estava dirigindo um treinamento para profissionais de neurolinguística em Phoenix, Arizona, comecei a notar que um grande número de pessoas na sala mostrava uma enorme quantidade de tensão muscular em suas faces, fazendo expressões que interpretei como expressando dor. Mentalmente revi sobre o que estava falando e não encontrei nada que pudesse ter acionado tal resposta com tantas pessoas. Assim, finalmente perguntei a alguém, o que está sentindo nesse momento? A pessoa disse,
Tenho uma tremenda dor de cabeça. Assim que ela disse isso, outra também disse, e outra, e mais outra. Mais de 60% das pessoas na sala estavam com dor de cabeça. Explicaram que as luzes brilhantes necessárias para gravar o videotape estavam ofuscando seus olhos e achavam isso irritante, doloroso. Para piorar, estávamos em uma sala sem janelas e a ventilação tinha encrencado cerca de 3 horas antes, então estava muito quente. Todas essas coisas criaram uma mudança fisiológica nessas pessoas. Assim, que podia eu fazer? Mandar todos embora? Claro que não. O cérebro entrega dor só quando recebe estímulos que são representados de uma maneira que diz a ele para sentir dor. Assim, fiz as pessoas descreverem as submodalidades de suas dores. Para algumas era pesada e latejante, para outras não. Algumas sentiam dor muito grande e ampla. Você pode imaginar como isso parece? Enquanto para outras era uma dor pequena. Então fiz com que mudassem as submodalidades da dor, em primeiro lugar, dissociando-se dela e pondo-a do lado de fora deles, e que saíssem de suas sensações, fazendo-os ver a forma e o tamanho da dor e colocando-a cerca de 3 metros na frente deles. A seguir, fiz com que tornassem suas representações maiores e menores, fazendo-a crescer e explodir